Mochileiro Sem Pauta está no ar, aqui é o Kainaito. E hoje na bancada para falar sobre Ásia Central, sim, faremos um episódio introdutório a essa parte da Ásia antes de falarmos de países específicos. E para fazer parte dessa bancada, diretamente de Curitiba, ele que representa o seu vermelho mais cintilante nesses tempos do Brasil. Bem-vindo, meu querido Tomate. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque temos todos os fusos horários aqui nessa bancada, né? Bancada que foi difícil de acontecer, mas vamos dar essa introdução nessa área central da Ásia, né? Tomate, eu acho que é a primeira vez seu bom dia, boa tarde, boa noite fez jus. Fez sentido, né, cara? Ó, finalmente consegui meu bordão, calhou, entrou bem. Diretamente de Xangai, bem-vindo, meu querido Caleb. Bem-vindo, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, né, finalmente. Pessoal, se soubesse o quanto foi difícil pra gente arranjar essa questão do fuso horário. Ah, se vocês soubessem. Eu acho que foi quanto tempo, gente? Uns 3 meses? Cara, 2 meses? Eu tava na Bahia ainda, deve ter feito uns 3 meses, mais ou menos, que a gente começou a conversar. 3 meses, Eu tava 3 em meses, Montenegro é muito. ainda. Caraca, e eu não tava nem em Xangai ainda quando a gente começou a falar a verdade. Tem tempo ainda. Vocês verem, gente, fazer pauta e agendar é o menos das partes mais difíceis. Tem um teste de áudio ainda que vocês já sabem como é que é. Agora a Carla, já que ela falou, vou ter que chamar a cidade dela, uma palavra difícil. A Carla, bem-vinda diretamente de Noisy-sur-Hercule, é isso mesmo? Fala, galera, tudo bom? É Noisy-sur-École. Não tenho a menor ideia se eu tô fazendo um francês aqui perfeito, mas a gente tenta. Interior da França, 1 horinha de Paris. Sem enrolação, gente, vamos pro check-in, vamos começar esse programa que eu tô muito animado. Sobe a trilha. Saudações, ouvintes. Tudo bom com vocês? Olha, hoje eu, Kainan, vou começar falando diretamente já da questão do apoio do podcast. Que eu acho que é um tema, eu nunca falei de uma maneira neutra aqui, né? Sempre com uma voz animada, e é animada, né? Mas é o seguinte, se você ouve o podcast toda vez que lança e, de uma certa maneira, o Mochileiro Sem Pauta está presente na sua vida, seja no trânsito, no volante, ou lavando louça, ou principalmente limpando apartamento ou casa, que é o meu caso, né? Muitas vezes eu ouço podcast quando eu faço isso. Cara, cogite talvez apoiar os podcasts, não somente o meu, outros que vocês ouvem, né? E muitos deles são a partir de R$10 e você tem muito acesso a encontros no Telegram, sorteios, e é o nosso caso. E eu decidi falar de uma maneira bem mais informal, né? Sem todo um roteiro na minha cabeça. Porque assim, se você assinar o podcast, se você assinar não, né? Mas quando você assina, a primeira coisa é que você vai ter os sorteios mensais junto com a Curtulo, que eu vou falar logo logo, que é a nossa parceira agora, de equipamentos, mochila e tudo mais. Além também que em breve vai ter sorteio de livros. É o que eu quero dizer com isso, que a parte mais legal de você ser um assinante, e eu falo por experiência própria, tá? Eu assino 2 outros podcasts, cara, é o grupo do Telegram. Por incrível que pareça, eu acho que a parte mais legal é conversar com a galera que apoia o podcast. Então tem uma interação muito maior. E eu falo que assim, a parte mais legal pra mim do processo, né, além da produção dos programas, é o encontro com eles. Você vai criando uma relação, e isso pra mim é sensacional. Tanto que assim, eu quero compartilhar que o último encontro, a pauta não tem tema, né? A gente tem agora organizando alguns filmes pra ver, mas a gente falou de tantas frutas no Brasil que eu me senti um analfabeto funcional. Que assim, falei, gente, então é a parte mais gostosa de você apoiar e tá lá no Telegram aí, e ser ativo, né? Então tem sempre os encontros mensais no Zoom, mas acaba tendo mais de um encontro. Mas assim, o que eu quero dizer? Se você quiser assinar, cara, sabe que o Telegram é a parte mais legal da comunidade. E eu falo, sou suspeito pra falar, né? Então quem sou eu? Mas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a gente combina de ver 2 filmes ou um filme, a gente debate sobre. E às vezes a gente é forçado a ver filme que é ruim pra caralho, tá? Eu vi Comer, Rezar e Amar e pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, semana que vem a gente vai ter o próximo encontro que a gente combinou de ver Diário de Motocicleta e Hector em Busca da Felicidade. Mas é isso, é só um resumão assim. Cara, se tem importância o podcast Mochileiro, se você ouve toda vez, cogite lá assinar e apoiar o projeto e vem pro grupo Telegram, maravilha? Falei bastante. Ó, e já que eu tô falando em sorteio, eu não posso deixar de falar da nossa parceira Curtulo, né? E, cara, eu sempre falo assim, você que vai começar a mochilar ou mesmo trocar equipamento, já começa com o pé direito e vai com eles. Pra quem não ouviu o episódio de equipamentos, lá tá um bom introdutório, bastante. Então, assim, cogite ouvir esse episódio se você ainda não começou ou quer trocar, entender, um episódio introdutório. Lembrando, gente, que tem o cupom de desconto do Mochileiro Sem Pauta de 10% em todos os produtos lá no site deles, que é MSP 2021. E eu quero trazer uma história pra vocês que
quando eu comprei a minha primeira curto, foi em São Paulo, eu era um garotinho trabalhando em produção cultural, nem gostava de viajar, fazia uns trekkings. E eu lembro quando eu despachei minha mochila pro concerto, que o zíper, gente, zíper tem uma hora que não aguenta, né? Zíper é uma coisa, sabe que uma hora vai rasgar, enfim. E eu mandei, e quando eles devolveram, eu falei, caramba, né, que os caras consertam mesmo, né, sem cobrar nada. Eu falei, pô, aí ganhou meu coração. Então, saiba, cara, que quando você compra uma mochila com eles, é uma garantia vitalícia. Em que sentido, Kainan? Coisas, até onde eu sei, né, zíper, essas coisas eles consertam, mas vamos supor que você fez uma cagada gigantesca na sua mochila, tacou fogo. Eles vão fazer um orçamento e eles vão consertar. Ou seja, você nunca vai perder sua mochila. Então a Curtulo, gente, quando eu falo, realmente eu ponho minha mão no fogo, porque eu já usufruí do serviço dele de assistência da mochila. Então, confia, entendeu? Vai com tudo e vai lá com a Curtulo. Que mais de recado? Lembrando que novembro tá chegando aí, gente. O encontro também com o Ricardo. Você já conhece o nosso querido Ricardo, homem das palavras bonitas. O autor do livro Roda América tá chegando. Então esse encontro aí no Zoom, quem já comprou vai receber o link no Zoom para poder bater um papo. E, cara, esse livro, eu acho que pra quem já viajou às Américas ou pretende, é um prato cheio, viu? A escrita do Ricardo Curto é uma escrita fácil de entender, sem muito spoiler. Se você, cara, sai um pouco de Netflix, vai ler um pouco, né? Essa pandemia fudeu nosso hábito de leitura. Mas se você quiser comprar o livro com a gente, o frete já é incluso, ainda tem esse link para participar desse Zoom. Maravilha? Sem muito, falei demais hoje, então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. E se quiser o livro do Ricardo, só faz contato comigo em qualquer plataforma, manda um sinal de fumaça. Maravilha? Então, simbora pro programa e vamos que vamos. Para começar esse programa, eu queria até falar um pouco dos bastidores de como surgiu essa pauta. Até a gente sabe que a ideia era falar sobre o Uzbequistão no começo, até falei pro Tomate, só que daí eu percebi a minha ignorância em relação à Ásia Central e aos âmbos, como eu não sabia porcaria nenhuma. Eu falei, o que vem na minha cabeça quando eu pensei em âmbos? A única fonte que eu tinha era o país Irã, né, que a gente gravou, então tinha algumas informações sobre. Eu falei, cara, tem que ter um episódio sobre esses âmbos, um introdutório, porque a gente unifica tudo. Eu falando por mim, né, eu não sei porcaria nenhuma. É claro que agora, para fazer esse programa, eu dei uma pesquisada e um novo mundo foi aberto. E eu vou jogar pra vocês a primeira coisa, pros ouvintes. Eu quero dar um exercício antes de vocês começarem a falar. Você ouvinte, feche os seus olhos e eu quero que vocês pensem o que vocês sabem sobre os sons que a gente vai falar. Pensa assim, o que vem na sua cabeça sobre comida, ou mera questão geográfica, ou música. O que vem na sua cabeça? Provavelmente Borat, talvez? Do Cazaquistão, ou cavalo, talvez alguma essência mongólia, ou também cortina de ferro, né? Esse país da União Soviética. Mas esse é só um exercício, então, passou o exercício? Vou jogar pra vocês. Tomate, Carla e Caleb. Mas o porquê do zão, vocês sabem o porquê disso? Então, o sufixo, na verdade, é o stan em inglês. Seria o Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão. E daí, traduzido para o português, não é nem o ão, é o estão. E o estão, esse stan, vem do persa, do farsi ou do urdu, que significa a terra de. Então, quando você está falando Uzbequistão, é a terra dos uzbeques. Kirguistão é a terra dos kirguizes. Então, todos isso, o Afeganistão é a terra dos afegãos, que são os povos originários das regiões. Então, você só colocou a terra dele para denominar da onde que eles vieram. Aliás, acabei nem falando, né? Você ouvinte, deixa o mapa aberto. A gente nem falou quais são os países da Ásia Central. Olha que ignorância aqui. Mas quais são os países, gente, da Ásia Central? Pra como é cara, Caleb, vocês sabem de qual? Se vocês não souberem a Central, vergonha, hein? Vocês têm que saber quais são os 5 países da Ásia Central aqui. Bem, a gente tem o Cazaquistão, temos o Quirguistão, temos o Tajiquistão, temos o Turcomenistão, temos o Afeganistão, que fica meio no meio ali, né? É considerado uma Ásia, o sul da Ásia, mas também há pessoas que gostam de considerá-lo como Ásia Central. Eu tô pensando aqui num exercício, não sei se vocês vão topar fazer. Eu tava falando até com o Tomate nos bastidores. Como a gente sabe muito pouco sobre a Ásia Central, e é claro que vocês vão falar sobre isso, eu quero trazer alguns contrapontos com o Sudeste Asiático, onde o pessoal tem muita informação. Aí uma piadinha que eu tava fazendo de Tomate, que é o seguinte, comer comida asiática. Aí o Tomate falou, né? Você não pensa em comida asiática, comida com carne, comida pesada. Você pensa comida, sei lá, macarrão... Tailândia. A gente pensa em Tailândia e seus derivados ali, né? Vietnã, Laos e tudo mais. Mas a Ásia Central é completamente diferente. Eu acho que a gente pode começar até pela parte gastronômica para fazer esse contraponto. Porque se
você vai na Ásia Central e fala, eu comi comida asiática, a sua referência não é Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão. Então, enquanto a palavra comida asiática ela é muito estereotipada, não sei se vocês acham legal abordar sobre isso. E a gente já começa com comida, taca de carne na mesa. Ó, que maravilha. Acho legal. Já tô até revisando os nomes que eu anotei aqui. Eu acho muito contraditório isso, porque eu tenho um grande amigo do Uzbequistão, nós estudamos juntos em Berlim, e a gente falava assim, vamos num restaurante de comida asiática. Ele falou, cara, eu acho que eu não vou encontrar minha comida lá. Eu acho que não vai ter um besh barmak, não vai ter carne de cavalo. E daí, tipo, na verdade, a definição que a gente coloca, comida indiana não é comida asiática também. Comida indiana é comida indiana. Comida asiática já é um pouco diferente. Pelo menos na definição brasileira das coisas. E com certeza, a culinária da Ásia Central é muito diferente do que a gente pensa de comida asiática. Não sei o que o pessoal aí achou da gastronomia da Ásia Central. Eu particularmente tive uma dificuldadezinha porque eu não como carne. E isso me privou bastante lá, porque a carne é um forte nessa região, né? Mas eu consegui descobrir também algumas versões ou vegetarianas dos pratos locais ou alguns pratos que são mesmo 100% vegetarianos. E teve um que eu amei, que foi no Tajiquistão, que eu experimentei, que chamava kurutobi. É um prato 100% vegetariano. E quando eu penso assim em comida asiática, eu jamais pensaria nesse prato, por exemplo. E ele levava uma espécie de iogurte meio salgado, meio doce, numa consistência meio de iogurte grego, com tomate, tinha uma verdura, pepino, cebola, muito azeite. Um prato bem loucão, assim, super delicioso, muito diferente de tudo que eu já comi. E onde eu acharia isso num restaurante que as pessoas falam, um restaurante asiático? Sim, eu queria muito comer um kurutobi mesmo. Não é bem assim, né? Normalmente a galera estereotipa muito, né? O que é o restaurante asiático, sendo que existe uma infinidade. É tipo dizer, vamos num restaurante sul-americano, num restaurante latino-americano, vamos supor. O que serve nesse restaurante? Vai servir, meu Deus, o cardápio. Preciso de um dia inteiro pra ler, né? Mas existe uma base de alimento comum entre todos esses países da Ásia Central? Existe, né? O bem famoso plov. O bem plov, famoso né, cara? arroz com passas. Tem uns pedaços também de cenoura. E leva carne também, né, cara? Ele varia muito de região, né? É. Ele varia de regiões ali. Às vezes eu não entendi a diferença do plov de uma região pra outra, mas veja, esse aqui tem cenoura. Eu falei, cara, mas é só uma cenourinha ali e tal. É engraçado, Mas cara. eu fiz uma analogia do plov sendo, sei lá, um arroz carreteiro nosso, mais ou menos. Era a similaridade que eu fiz ali. Com bastante óleo, né? Cara, é isso que eu ia falar, bastante óleo, eu acho que varia, né? E essa eu acho que está incluída na variação de cada país, porque tem até uma rixa entre o Tajiquistão e o Uzbequistão, que são dois países que, por exemplo, eu tenho amigo dos dois países e eles falam geralmente pra mim, não, você tem que provar o nosso plov, porque o nosso plov é melhor, o nosso plov não é tão oleoso, o nosso plov tem mais carne. Aí você pula pro Uzbequistão e o pessoal lá, não, mas a nossa carne, ela tem uma melhor qualidade e ela tem menos ossos e é isso e aquilo, você fica assim, sabe? Cara, os dois são muito bons, entendeu? E lá eles colocam cenoura, aqui a gente não coloca cenoura. Cara, tem uma história que quando eu fui pra lá, eu acabei ficando na casa desse meu amigo de Tashkent, da capital do Uzbequistão, e eu fui convidado para um casamento de um primo dele. E como era próximo da família, então a gente tava em todos os momentos do plov. Então tem o primeiro plov, que é o plov da família do noivo. Você vai 5 da manhã, acorda pra comer aquela refeição oleosa, gordurosa pra caramba. 5 da manhã a gente come. Daí depois, no almoço, vai ter o segundo plov. Daí, tipo, no casamento vai ter o outro plov. Tipo, teve um dia assim que eu comi 4 refeições com plov, eu não aguentava mais ver aquilo. E daí no dia seguinte, assim, já rolou o casamento. Falei, cara, acabou. Até a família dele tava tirando sarro, falando assim, eu trouxe plov pra você. Daí falei, cara, não, por favor. E daí, como a gente era tão próximo da família do noivo, a gente tinha que partilhar o último plov, que é o primeiro... É o plov antes da noite nupcial. Antes deles consumarem o ato, a gente tinha que ter um plov. E, cara, e além do plov, tinha a carne de cavalo, que a carne de cavalo dizem que é muito bom para a masculinidade. Então a gente tinha que dar o plov para o noivo também. A carne de cavalo para o noivo, cara. Eles falam isso? Que a carne do cavalo, ela traz essências
Sim, vão... sim, é afrodisíaca, é afrodisíaca. Vocês falaram que tem uva passa também, é isso? Em alguns lugares tem, né? Eu acho que isso varia de um país pro outro. Sim, e é engraçado que mesmo dentro do Uzbequistão varia do norte pro sul, cara. Eu achei muito interessante isso, e também dentro do Tajiquistão, dependendo muito da região de cada país em si. Deixa eu tirar uma dúvida então. O plov é uma coisa em comum entre todos os países da Central. Ele é apresentado na comida de rua? Ah, vou comer um plov ali na rua e continuo a viagem, ou é dentro das casas? É mais uma culinária interna? Cara, acho que é mais... Geralmente, pelo menos, eu encontrei em restaurantes, mas não como comida de rua. Não como um lanche de rua, por exemplo. Você encontraria outra coisa, né? Agora, um plov eu acredito que é mais domiciliar ali ou num restaurante. Acho que assim, na rua, não tinha muita... Não consigo me lembrar muito de comida de rua, mas Eu também não tenho memória de comida de rua lá. eu consigo me lembrar, por exemplo, do shashlik. O shashlik é como se fosse um espetinho de carne, e eu fui em certos lugares que tinha, sei lá, 90 tipos de shashlik. Era É espeto. tipo um kebab? Cara, são espetos, é como se fosse um espetinho mesmo, não é bem o Tá. kebab nem nada. E era muito bom também. Outra que eu lembro, mas é mais no Cazaquistão, do Besh Barmak, que, cara, como se fosse massa, uma massinha quadriculada, e que eles faziam com uma carne por cima, assim, uma carne acho que de cordeiro até. Eu também vi. Eu vi a mesma coisa, na verdade, Gui, no Uzbequistão e também no Afeganistão eles têm, só que eles chamam de outra forma, uma forma diferente. Eles também têm um molho diferente que eles fazem. No Uzbequistão, se não me engano, eles chamam de mantê. Mas eu posso estar enganado também. Mas pelo que eu me lembre, acredito que é mantê, seria. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Falando em gastronomia ainda, tirando o plov, tem outras características entre eles que vocês chamaram a atenção, tipo romã. Eu sei que no Afeganistão tem bastante suco de romã. Eu não sei se em outros países tem, mas uma coisa típica que você não vê no Sudeste Asiático, também não vê na América Latina, tirando o plov. Vocês lembram? Cara, tem uma coisa que meu amigo era muito orgulhoso e realmente eu comprovei. Eles falam que eles têm os melhores melões do mundo. É verdade. E são melões variadíssimos. Tem muito tipo de melão que eu nunca vi na vida. E realmente, parece que tem açúcar aquele negócio. É muito doce. A melancia de lá também é uma coisa de louco, assim. A melancia, Gente. nossa, a melhor melancia que eu comi na minha vida. Eu podia viver de melancia e melão da Ásia Central. Eu fiquei impressionado, cara, você não tá Gente, entendendo. mas a melancia, ela tem a mesma apresentação com sementinho, o formato é diferente, só o sabor que muda? Olha, a que eu comia, o formato era igualzinho, mas era doce, que parecia que tinham colocado uma seringa de açúcar dentro. Era uma coisa de louco, É assim. curioso porque vocês três são unânimes, né? Tipo, então é muito perceptível. Muito. E toda casa que você vai, eles... Pelo menos eu tava lá no verão, né? E eles faziam questão de sempre trazer pra gente entregar, tipo, na mesa, muitas fatias de melancia, fatias de melão, porque eu acho que eles têm muito no verão. E aí sempre tinha muito, assim, toda casa que você vai, eles te oferecem muita comida, né? Isso é um detalhe de lá também. Eles querem te alimentar e tudo mais. E aí, nossa, colocou uma melancia e um melão na mesa lá, eu não negava. Isso remete muito à hospitalidade deles, né? Porque, falando da gastronomia, quando você... Pelo menos a experiência que eu tive de couchsurfing no Tajiquistão, eu fui recebido com um banquete, sabe? E cheio de frutas, sabe? Diferentes tipos de frutas que pareciam que realmente entendeu? Colocado ali uma seringa de açúcar ali dentro, mas... E como as refeições também, elas são partilhadas, né? Em alguns lugares, assim, da Europa, você acaba, tem aquele prato que é seu. Não, ali é meio tudo pra todo mundo, né? Você traz, assim, vários pratinhos diferentes, várias coisas, todo mundo vai comendo junto. O plov não é um prato de plov pra você, sei lá, você vai compartilhando, é mais, assim, parecido com o Brasil do que tipo, a Europa e tudo mais. Questão de sobremesas, ainda na parte gastronômica, é o que mais apetece a gente, mas doce, vocês falaram que a melancia é doce, mas eles têm alguma... O que eles comem de sobremesa? O que vocês comeram? Vocês podem compartilhar? Eu não lembro de doce, mas tem algo que me deram que me fez lembrar muito os pastéis do Brasil, só que eles são menores e são recheados com batata. Eu não sei se vocês chegaram a comer, mas isso no Tajiquistão me deram. Samsa? Exato! Qual? Samsa. Você comeu? Comi, cara, comi muito. Muito, porque era baratinho, assim, tinha frito e tinha salgado, né? Sim, sim. Isso então é realmente, na verdade,
verdade, um dos lanches de rua que você pode comer, na verdade, e encontrar É verdade. na rua. Sim. A Ásia Entendeu? Central ela é muito conhecida pelos cavalos, né? Até a questão dos mongóis e tudo mais. Então a carne de cavalo é uma coisa recorrente nos pratos? Não é uma coisa exótica que seria para os brasileiros, mas não é uma coisa. É fácil de encontrar carne, é fácil de comer nas famílias. Ah, hoje é carne de cavalo. Mais uma carne de cavalo, como qualquer dia normal. Ou não. Tem essa curiosidade, esse achismo aqui. Eu comi no casamento, que eram umas linguiças, assim, feitas de carne de cavalo. E até teve uma história interessante, quando esse meu amigo, a gente morava na Alemanha, e ele foi visitar a família dele no Uzbequistão. Quando ele voltou, ele tentou trazer 15 quilos de carne de cavalo para a Alemanha. Obviamente foi barrado no aeroporto, né? Meu Deus. Mas eu comi mais nos casamentos mesmo, nos restaurantes, as coisas assim. Eu acabava que não sei se por falta de comunicação, não sei o que o Caleb e a Carla vão relatar. Eu tomei leite de égua, por exemplo. Minha experiência não é muito extensa nessa parte de carnes. Você tomou leite de égua, cara? Não, na verdade, me ofereceram. Agora você tá me fazendo lembrar, assim, eu me ofereceram leite de égua juntamente com vodka depois, logo após o leite de égua, cara. Putz, cara, foi um shot. Meu Deus. A gente tava acampando no Tajiquistão, a gente tava no meio das montanhas e, tipo assim, tava um frio do cacete, porque já era, na verdade, outono. E nas montanhas, ali, tipo, a 3.500 metros de altitude, ali, de noite fazia -10, cara. Então, tipo, o cara que tava com a gente, ele tinha trazido vodka e ele ofereceu leite de égua e logo após tinha o shot de vodka ali. É que o leite de égua ele já é fermentado, então ele já tem um certo nível alcoólico. Ele é uma certa forma salgado e ele tem uma porcentagem alcoólica, não sei quanto que é, mas é estranho, não recomendo não. Eita, nós. Eu acho, Kainan, que a gente não pode parar de falar da gastronomia e seguir pro próximo tópico sem falar dos pães. Tinha um pão, os meninos vão me confirmar agora se era no Tajiquistão ou no Uzbequistão. Que se você olhasse, eu não achava esse pão gostoso, eu comia porque ele era bonito. Ele parecia um prato, assim, desenhado de madeira. Eu não sei explicar. Eu queria conseguir explicar de uma maneira que as pessoas consigam ter a ideia na cabeça delas. Imagina como se fosse uma bandejinha de madeira, redonda e desenhada, toda desenhada assim. É o pão deles. E aí é um pão, quando você come, ele é até meio duro mesmo, assim. E vende em tudo quanto é lugar. E eles sempre comem muito, durante as refeições, eles comem esse pão junto. Isso, se eu não me engano, tinha no Uzbequistão e no Tajiquistão. Vocês lembram desse pão? Eu não lembro o nome específico dele. Mas era um pão redondo, que te vendia em tudo quanto é lugar. Sim. Todo desenhado. Era tipo uma obra de arte o pão. Eu comia porque era lindo. Mas era duro que só. E era muito... Eu tirei várias fotos, assim. Eu passava pelos lugares que tinha esse pão, eu tirava várias fotos. E na casa das pessoas que eu ia, elas sempre colocavam na mesa também pra gente poder comer junto com as refeições. E era muito diferente, muito. Eu nunca tinha visto um pão daquele jeito. Vocês não provaram dele? Eu lembro desse pão porque eu tenho, na verdade, eu tenho até um apelido meio assim, engraçado, que eu sou louco do pão, cara. Então eu sou louco por pão. Então, cara, pão foi algo assim que me marcou muito também na Ásia Central, eu não deixava. e lembra muito quando você fala do formato, é como se fosse bordado esse pão, na verdade. Tem mesmo que uns buraquinhos em cima assim, ele é redondo e você pode comer. Tem também no Quirguistão, também no Afeganistão. Só que eu não lembro como eles chamam, não sei se eles chamam da mesma forma no Tajiquistão, no Uzbequistão, mas pelo menos no Afeganistão seria o naan, né? Uhum. Mas eu acho que eu não lembro como é que se chama no eu também não me lembro o nome, mas Tajiquistão. era... Mas assim, não era saboroso, é isso? Cara, eu achava bem seco e meio duro, assim, bem... Mas eu ficava fissurada nos desenhos ou no formato, pá, era muito bonito. E se vocês não comer também, as pessoas ficam bravas, né? Então, come, tem que comer, come. Eu falei, vai muito da hospitalidade, porque a maioria da população é muçulmana, então é aquele negócio de prover a comida, prover o pão. E não existe refeição sem pão. Toda refeição tem que ter pão. Tem que ter pão, cara. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Para os vegetarianos como eu, galera, ou para quem não come carne, vegano, como eu comentei, é um desafio ali pela Ásia Central, porque eles comem bastante carne. Mas tem uma expressão que eu sempre falava que funcionava, porque lá também outro desafio é que poucas pessoas falam inglês.
Então, eu meio que tive que aprender ali um basiquinho bem básico de russo e tal. E aí eu sempre pedia, quando eu chegava nos restaurantes e ninguém falava nada de inglês, eu explicava que eu queria uma refeição bez miasa, que significa sem carne em russo. Porque mesmo se eu falasse vegetarian, vegan, qualquer coisa desse tipo, eles não entendiam. Então, quando eu falava bez miasa, e era engraçado, era sempre uma surpresa, eu não tinha ideia do que ia vir na mesa. Mas eles falavam, que sim, com a cabeça, saíam, iam pra cozinha e me traziam alguma coisa sempre sem carne. Então isso me salvou um pouco, porque senão ele era um cardápio que eu não entendia, com uma pessoa que não falava inglês. Ia terminar comendo carne ali, mas eu consegui não comer carne durante todo o período assim. Sempre era bez miasa. Então gravem essas 2 palavrinhas mágicas, porque isso vai salvar vocês. Essa é uma dica muito boa, não só ali na região, mas de você não falar a palavra vegetariano, porque às vezes vegetariano não é compreendido mesmo. Então se você falar sem carne, sem frango, sem peixe, alguma coisa assim, vai ser melhor assimilado pela galera. Já que a Carla puxou da questão do alfabeto, uma das dicas que vários blogs dizem, né? Aprenda o básico do cirílico, né? Do alfabeto russo, porque não é o ABC. Como foi pra... O Caleb fala russo, então não... Caleb, fica de escanteio agora, tá? Você fala russo, então eu vou jogar o tomate pra Carla. Meu Deus, eu estou dividindo um podcast com uma pessoa que fala russo. Ô, Carla, eu vou jogar real. O Caleb só tá no podcast que eu quero ficar amigo dele, porque ele fala russo e chinês, entendeu? Essa é a verdade. Isso abre muitas portas, né? Exato, Caleb, desculpa, eu tive que jogar real. Nossa amizade aqui é porque você fala chinês e russo, e eu tô imaginando viajar contigo, entendeu? Ó, tem um tradutor aqui. Mas acho que é importante falar para os ouvintes que o alfabeto é fácil de aprender. Em um dia você vê... Tem muitas similaridades com o nosso alfabeto, algumas letras mudam ali e tal, mas eu acho que em 2 dias olhando ali, você já pegou o negócio. Não tem muita dificuldade. Obviamente vai ser difícil falar, vai ser difícil... Não tô dizendo que o russo é um idioma fácil, mas o alfabeto em si é tranquilo. Mas eu acredito que para nós, falando da língua portuguesa, eu acho que é mais fácil pra gente, porque a fonética é bem similar a russo. Eu acho que não tem tanta dificuldade assim com relação à pronúncia, então acho que o alfabeto seria rápido assim, né, de você aprender. Mas eu tenho uma dúvida, todos esses países, os 5 países da Ásia Central, eles têm como base o russo ou eles não gostam tanto até devido à ex-União Soviética? Como é isso? Quando vocês tentam... Como é que é a questão linguística nesses países? É bem visto quando você tenta falar russo? Ou o inglês, que a cara falou, é bem pouco? Ou vai pro francês? Porque eu imagino... Queira ou não, vai África, você tem a colonização francesa e muitas vezes a britânica. Então, quando a pessoa não fala o idioma etníco, ela vai para o francês ou para o inglês. Como é que é na Ásia, nessa questão como um todo? O quanto isso se torna um obstáculo nas travessias de países? É uma coisa muito desgastante? Porque, assim, uma coisa que seria ver um menu de restaurante, ele tem um peso maior, né? Então, como foi para... Caleb, de verdade, você não conta, tá? Você sabe, então... Mas pra Carla e pro Tomate, como foi essa questão do idioma? Cara, eu vou dizer que eu aprendi um básico de russo. Eu não falo fluente de forma nenhuma. Minha conversa de russo durava 1 minuto e meio, que era me apresentar, falar que eu era brasileiro, que eu viajava sem dinheiro, porque eu tava viajando de carona por lá. E era isso. Daí eu já percebi que a próxima questão era se eu era casado, porque eu já pegava assim o verbo, já começava a entender. Eu percebi que as pessoas mais velhas até falavam um pouco de russo. As mais novas já não estavam pegando, já não estavam ensinando russo nas escolas atualmente. Então, eu acho que pela influência russa, soviética, era aprendido até alguns anos atrás. Agora não faz muito mais sentido. Mas foi tranquilo, o povo é muito receptivo. Mesmo na mímica ali, mímica e cara de pau te leva a qualquer lugar, né? Bom, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui, como é que foi com relação a isso. Porque eu nunca tinha tido um contato tão próximo assim com o alfabeto cirílico. E eu organizei a minha viagem de uma maneira que hoje em dia eu super recomendo, porque isso meio que me preparou para a Ásia Central, eu acredito. Eu comecei essa viagem fazendo a Transiberiana, na Rússia. Eu fiz a Transmongoliana, né, na verdade, que terminou na Mongólia. Então eu fiquei ali 3 semanas, mais ou menos, na Rússia, já tomando uns tapas na cara, né? Tendo que me virar para entender o cirílico e num trem às vezes por 50 horas com pessoas que não falavam inglês, e eu tentando me virar, pedia pra pessoa escrever e tentava entender. Eu fui fazendo no meu bloco de notas, eu descobria, olha, na verdade essa letra aqui deles é a letra tal nossa, tal, não sei o que. Aí eu ia anotando no celular pra eu começar a memorizar. Então, quando eu via uma palavra já em cirílico, eu fazia a inversão mental de essa letra aqui é a tal, essa letra que tá ali é a tal.
E o bom é isso, quando você não vai estar falando russo, mas você consegue olhar uma palavra e entender qual é o sentido dela, talvez. E aí eu acredito que essa viagem fazendo a transmongoliana ali pela Rússia me preparou um pouco, porque eu comecei a ver que conforme eu ia entrando ali pra Ásia Central, era tipo um russo piorado. A língua local deles. Ao invés de terminar com I, terminava com I, Y, E, não sei o quê. Eles acrescentavam mais letras. Me digam se eu estiver falando alguma besteira. Mas era a percepção que eu tinha. Então, como eu já tinha vindo com aquela base de entender um pouco do que estava escrito em russo, eu já ia... aqui tem umas letrinhas a mais, mas é a mesma palavra que era em russo. Isso foi me ajudando, assim, a me familiarizar. Então, ficar um tempo na Rússia me ajudou a não ficar tão perdida, assim, quando eu cheguei na Ásia Central, onde quase ninguém falava inglês. O lado bom é que, quando alguém falava inglês, normalmente essas pessoas me abordavam, porque quase ninguém fala inglês, elas queriam praticar, elas ficavam curiosas de ver um turista ali. Então, aconteceu, era muito comum de alguém chegar falando comigo em inglês. Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você é de onde? E tal. E eram sempre muito receptivos. Ganhei caronas, assim, na rua. Não, eu tô tentando chamar um Yandex, né, que é o Uber local de lá. Tô tentando chamar aqui pra eu ir pro meu hostel. Não, eu te dou carona. E às vezes queriam me levar até um lugar, queriam me mostrar um restaurante. Se viravam pra poder se comunicar ali no pouco inglês deles, né, mas praticando de alguma maneira com um turista. E vou finalizar aqui sobre essa questão da língua com uma história engraçada que aconteceu comigo. Que hoje em dia eu acho engraçada, mas na hora eu fiquei um pouco nervosa. Eu usava muito o Google Tradutor, como a gente sempre faz, né? Em lugares onde a gente não fala a língua. E quando eu cheguei no Uzbequistão, que foi exatamente há 2 anos atrás, foi em agosto de 2019, tava um calor. Sensação térmica de 50 graus. Eu tava em Khiva, que eles falam Khiva, né? E eu tinha reservado um hostel que era na porta da cidade amuralhada. Eu cheguei lá de mochila nas costas, suando e morrendo de calor, doida pra tomar um banho. E eles me disseram, desculpa, a gente já tá fully booked. A sua reserva não vale mais. E me expulsaram dali. E aí eu já fiquei nervosa, puta mesmo. Fui pro Booking procurar alguma outra coisa. Achei um lugar baratinho, que era dentro da cidade amuralhada, mas que não tinha nenhuma avaliação. Aí eu falei, é aqui do lado, né? O máximo vai acontecer eu chegar lá, não gostar e ir embora. Aí consegui conversar com um policial para entrar na cidade amuralhada e ele me acompanhou andando até o lugar. Quando eu cheguei lá, o lugar tava com as luzes apagadas, mas eu toquei a campainha com o policial e tal, e do nada apareceu um homem sem camisa, assim, no escuro, abrindo a porta. Aí eu perguntei, aqui é o hostel tal? E ele falou, sim, é aqui, bem-vinda. E eu assim, né... Tudo escuro, esse cara sem camisa, onde eu tô? E o policial falou, boa sorte, virou as costas e foi embora. Te vira aí. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? O cara não falava nada de inglês. Aí ele me levou até um quarto, assim, e eu escrevendo pra ele no Google Tradutor. Então, eu tenho uma reserva, eu fiz pelo Booking, o meu nome é Carla e tal, não sei o quê. E eu usava aquela opção de voz do Google Tradutor, onde a pessoa fala e o Google reconhece, né, e te diz traduz o que a pessoa falou. E nisso ele falou alguma coisa, e a tradução pra mim, em inglês, foi... não se preocupe, o assassino já está vindo. Oi? Entendeu? Oi, peraí, eu não sei se... Peraí. Sim, eu juro. Peraí, que a tradução do Google A tradução do cara sem camisa foi o assassino está vindo? Sim, não se preocupe, o assassino está vindo. Isso era pra ser uma piada ao senso de humor desse país, é isso? Essa é o... Velho, eu fiquei assim, né? O que eu faço? Eu saio correndo, eu tô aqui sozinha, com esse tudo meio escuro, mas o quarto era bem direitinho, assim, ele me levou pra ver o quarto, eu fiquei bem nervosa. E foi eu tinha alguns problemas com o Google Tradutor, porque nem sempre traduzia tão certinho. No final das contas, foi um lugar maravilhoso, era uma família que morava ali, eles estavam começando a alugar um quarto pelo Airbnb, eles me deram comida pra menina que eu conheci lá. Você nunca vai saber o real significado do assassino. Me levaram de graça na estação de trem depois pra eu ir embora. Foram um amor. Mas a recepção inicial... Aí depois eu descobri que Assassin, alguma coisa assim, é um nome muito comum lá. Então ele quis dizer que o fulano de tal, chamado Assassin, sei lá como se chama na língua local, já estava vindo pra poder receber o pagamento. Caramba. Mas a tradução do Google foi, não se preocupe, o assassino está vindo. E é aquele momento, né, que você fala, o que eu vim fazer aqui? Eu devia ter escutado, né, meus pais. Mas também você pode pensar que se fosse realmente um assassino, ele nunca ia avisar, né? Pois é, gente, pra ficar pra próxima. Então... Foi o que eu pensei na hora. Eu falei, cara, ele não me avisaria se fosse um assassino, sabe? Calma aí, o assassino tá chegando. Tipo...
Eu falei, não faz sentido. E ele bem com uma carinha muito boazinha. E aí eu fui tomar um banho, eu tava tomando banho e ele bateu na porta do quarto. Eu já fiquei muito nervosa, assim, sabe? Meu Deus do céu, será que tem como ele abrir a porta e tal? Mentira, porque ele me trouxe uma água gelada, porque fazia muito calor, e a senha do Wi-Fi. Ah, que belezinha. Era assim, no final Asa das Central contas, e eles tudo eram de um bom. amor. Não. Que lindo. Xingar tanto essa Um história amor. fosse triste no final. Eu Mas- falei, não, que bom. Se é a história que trouxe a água, a família veio, não. Vamos manter a imagem da Asa Central benévola. Nada, pelo eles amor foram de Deus, um cara. amor, mas- Não nesse programa Sim. introdutório Com da Asa Central. Não, gente, não tinha assassino, não se preocupem. Mas não falar a língua local, às vezes, tinha um perrenguezinho, mas nada que mímica e muita fé não resolvesse. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. Eu passei 3 dias. Bom, eu fui de carona, né? Eu saí da Alemanha e fui de carona para o destino Ásia Central. E eu passei 3 dias e 3 noites dentro de um caminhão atravessando o deserto do Cazaquistão com o motorista do Tajiquistão, que ele só falava Tajik. E a gente fazia a Caraca. tradução, a nossa conversa era pelo celular. Mas tinha horas que ele queria me falar coisas religiosas e eu olhava assim, a tradução não fazia sentido algum, cara. Mas, cara, foi lindo, foi lindo. Eu acho, nossa, foi uma experiência muito rica, mesmo eu não tendo entendido 80% do que rolou. Solta aquele sorrisão maroto, dá aquela risadinha e sai continuando. Sim. Você só balança a cabeça, né? Tipo, Seguinte, Tomate, já que você falou que você pegou carona no deserto, quando eu tava lendo sobre a pré-pauta, né, pesquisando sobre, a Ásia Central, pra quem não tem informações, né, só tem o Borat, a gente unifica todos os países como deserto praticamente. E os blogs, a maioria eram em inglês, mas são unânimes em uma coisa. A Ásia Central tem as paisagens mais belas de todo o mundo. É assim, é unânime. E a galera que eu li dos blogs, eles têm referências de outros continentes. A África, a América do Sul. Então eles falam, cara, a Ásia Central te choca. Aí eu fico pensando, será que choca porque a gente não sabe o que tem ou porque realmente é grandioso? E aí eu vou jogar até a parte entre os países, a questão de geografia, paisagem. Procede o que esse cara fala? Vocês se encantaram? Por exemplo, o Tomate falou deserto, mas tem países que é pura montanha. Então, como foi pra vocês? Eu não sei como cada um viajou, se um foi travessia, outro pegou avião e foi em cada país, nas capitais. Mas como foi nessa questão como mochileiro e ver essas diferentes paisagens, né? Foi chocante? Era uma coisa que vocês não tinham expectativa? Como foi pra vocês isso? Carla, vai. Olha, eu não vou negar que eu me surpreendi bastante. Porque, por exemplo, essa viagem eu planejei bem pouco, porque entre comprar a passagem e realmente ir foram 3 semanas. Então eu fui meio assim, eu olhei por alto, eu acho que tem mais ou menos isso daqui, eu acho que eu vou ficar tanto tempo nesse lugar e vambora. E aí eu cheguei lá no Cazaquistão, eu tinha ouvido falar muito, né, que Astana, ou que hoje em dia é Nur-Sultan, que é a capital, é a nova Dubai e tal, não sei o quê. E realmente você chega lá, você se depara com prédios, blá, blá, blá. E aí eu desci mais pro sul, fui pra Almaty, que são as 2 principais cidades do Cazaquistão. E aí, próximo de Almaty, você tem paisagens, assim, que são uma coisa de louco, é muito lindo. Do ladinho da capital tem o Big Almaty Lake, que você pega um táxi e vai lá. E é um lago super lindo, mas aí já é uma paisagem um pouco mais seca. Mas aí, se você vai um pouquinho mais pro interior, muita gente faz também o trekking do Konsai Lake e do Kaindi Lake, eu acho que eram esses os nomes. Que é uma paisagem, é muito lindo. É um trekking que eu achei um pouco difícil, foram quase 20 quilômetros, com muita subida e também muita descida. Mas assim, os lagos, as árvores, eram umas paisagens que eu não imaginava, porque realmente tinha uma ideia mais de deserto na cabeça. Tem bastante deserto, mas também tem muita natureza linda. Tajiquistão, ali as Fan Mountains. Eu não fiz o Tajiquistão, eu queria muito ter feito... Gente, como que chama? A Pamir. Eu não fiz a Pamir, porque eu acabei ficando mais tempo do que eu esperava nos outros países. E quando eu cheguei no Tajiquistão ficou meio curto. Eu fiquei só ali na fronteirinha próximo do Uzbequistão. E fiz as Fan Mountains. E aí você faz um lago que, gente, você vê pouquíssimos turistas. E é um trekking, você passa por 7 lagos, assim, que é a coisa mais linda. Eu não tinha ideia, assim, eu fui bem surpreendida positivamente. Só que assim, cara, quando você fala desses lagos, nomes, tem exemplo da contraponto? Tipo, pega a Patagônia, isso não é nada em relação à Patagônia.
Patagônia. É 3 vezes maior, porque a gente não tem dimensão do que você tá falando como um lago, né? Pô, Kainan, Patagônia, você tá mexendo com o meu coração. Então, Não vamos colocar o não, tá Chile na bom, brincadeira. Toquei na ferida, mas assim... É difícil comparar, né, cara? Mas assim, só uma questão de parâmetro pra gente entender. A questão do tom é uma coisa tão... 3 vezes maior que qualquer lago que a gente conhece, entende? Como a gente não tem referência, por que ele é tão chamativo? É pela questão de ele estar isolado e pouco turista, como você falou. É a questão que ninguém fala sobre numa mesa de bar de viajante no Brasil. Ninguém sabe que existe. Esse é o ponto. O que faz esses lugares serem tão atrativos para quem vai lá? É porque não tá no Google primeira pesquisa de viagens, vai aparecer América Latina primeiro, depois Sudeste Asiático. Conceituando geograficamente a Ásia Central. Cara, a gente não tem noção do tamanho. O Cazaquistão é um dos maiores países do mundo, assim, tá entre os 20 maiores, não vou saber a posição, mas o Cazaquistão tem a divisa dos Montes Urais ali, você, no início do Cazaquistão, você tá na Europa ainda, e aí você atravessa uma ponte, eu atravessei essa ponte em Atiral, numa cidade, que tá dizendo assim, você está saindo da Europa entrando na Ásia, então o Cazaquistão ainda faz parte da Europa, e daí você entra em partes, assim, cara, que é um deserto, é só deserto, tem lá o Mar de Aral, que foi aquele mar que foi seco para irrigação, e virou um deserto de navios. E aí tem regiões do Uzbequistão, que é tipo o Vale de Fergana, que é onde é a maior plantação de algodão, que é um dos maiores produtos produzidos no Uzbequistão, que daí é uma região mais verde, mais fértil. Daí o Quirguistão, que acho que mais de 60%, 70% do país está acima de 2.000 metros, que o pessoal me falou que eles chamam de a Suíça da Ásia Central, pelo quesito de ser montanhas. Cara, você olha as fotos ali, é a mesma coisa que os Alpes. E daí você começa a refletir assim, por que eu vou para os Alpes se eu poderia ir para a Ásia Central? Obviamente... Versão barata, né? É muito mais barato, mas daí tem o medo de ser, por ter sido muito tempo uma região soviética, de ter menos voos e tudo mais. Mas, tipo, caras, é muito deslumbrante, assim. A questão de lagos, quando você falou, eu não fui para os lagos que a Carla mencionou, mas eu fui pro Charim, o Canyon Charim, que, cara, você olha aquilo lá, parece que você tá no Grand Canyon dos Estados Unidos. É igual, cara. É uma coisa muito absurda. O 10º maior lago do mundo é o Issyk-Kul no Quirguistão. E as regiões ali em volta, eu fiz uma trilha que foi... Cara, o Quirguistão, pra mim, acho que de natureza foi o país mais bonito que eu fui na minha vida. Eu não conheço a Patagônia, mas tem ali as similaridades e tudo mais. Mas eu fui fazer uma trilha pro Alakul, que era um lago de água azul turquesa, que foram 3 dias, eu fiz uns 80 e poucos quilômetros, cheguei a 4.000 metros. Eu achei que eu ia morrer até certo ponto ali. Cara, foi muito complicado. Acho que a maior conquista de nível de trilha que eu fiz. O pessoal falava era nível moderado, eu acho que eu meio que subestimei o negócio. E já tava nevando, eu cheguei lá da nevasca, o pessoal em épocas diferentes faz até a cavalo certa parte da trilha. Cara, mas é uma região, é mágica. Você começa a olhar aquilo e fala, cara, como é que eu nunca descobri nada disso? Acho que o ponto é como é que essas informações não chegam tanto pra gente, né? Cara, Sim. é verdade. Muito pouca gente vai pra essa região, né? É muito louco, assim. Eu fiz essa viagem, na verdade, quando eu tava decidindo, eu quero viajar. Eu tava morando no Chile na época, ia começar mais um inverno. Eu falei, não vou ficar outro inverno aqui, eu quero ir pra um lugar quente. Terminei pegando 50 graus de sensação térmica, mas enfim, quero ir pra um lugar mais quente. Comecei a buscar na internet, e aí a Lonely Planet faz aquelas listas anuais, né, de 10 destinos que você deveria visitar no ano tal. Em 2019, entre os 5 primeiros lá tava o Quirguistão. E aí eu já olhei e falei assim, o quê? Quirguistão, tá. O que tem nesse lugar, velho, pra estar aqui nessa lista tão bem? Aí joguei lá. É aquela coisa, você já olha no mapa. O que dá pra fazer junto? Tá, entendi. E tal. Dá pra... se eu sempre quis fazer a Transiberiana, se eu descer aqui pra cá, eu chego aqui. Olha, é fácil cruzar de um pro outro e tal. Dá pra fazer, não sei o quê. A cabeça do mochileiro não consegue ver um país e não pensar num país vizinho, né? Não, tem que ver uma né? fronteira. Meu Deus, ninguém nunca foi, eu preciso ir, né? E assim, eu acho que quase ninguém vai. Quando eu falava com as pessoas, o que você imagina do Tajiquistão? Eu imagino do quê? Nada. Eu do Tajiquistão. E a pessoa, Mas não por que sei, vocês existe? acham que as pessoas, os brasileiros não vão tanto? É uma questão linguística, talvez? Ou porque não tem muitos blogs falando? Você já parou pra pensar? A mídia, né, cara? A mídia que a gente consome no Brasil cara, é muito influenciada pelos Estados Unidos.
E por ter, eu acho que uma região conflituosa com a União Soviética, você não vai estimular o turismo para uma região russa. Cara, não vai ter isso mesmo. Não faz sentido. E a Europa é a mesma coisa. Então você é muito assim, cara, muito similar à Europa, muito similar aos Estados Unidos. E, cara, não vai chegar o acesso a isso. Agora, agora daí até veio um questionamento agora. Será que para os russos eles consomem muito daquilo e o que é normal pra gente, tipo, não chega a eles, né? Porque é outro parâmetro, né? É verdade, eu acho que é uma região muito estigmatizada, né, na verdade. E também esse sufixo "stão" assusta muita gente, porque remete a coisas que você realmente a gente vê na... Afeganistão. Exatamente. Sim. Paquistão também. São dois países que têm um peso que pra muita gente assusta naturalmente. E são países que são próximos ali, obviamente, tá? Aquilo ali naquela região do Uzbequistão. Bem pontuado isso, né? A termologia desses países, como se aplicam, né? Do Afeganistão pegam para um todo. Sim. Não tinha... E também não é fácil acesso, na verdade. Você não tem tantas conexões com linhas aéreas, por exemplo. O voo sempre vai ser caro. Antes mesmo nós precisávamos de visto, né? Tem a questão também do visto, por exemplo, né? Então tem várias, assim, eu acho que barreiras para você pensar e você realmente pôr o teu plano em ação. Olha, eu vou realmente para porque eles estão saindo do Brasil. Acho que seria mais fácil se você estivesse por ali já no Cáucaso, ou viajando pela Europa, ou até mesmo pela Rússia, já descer por ali. Cara, eu tenho um desabafo, Caleb, que assim, os mochileiros brasileiros são muito pautados nos destinos baseado no preço da passagem. Muito. Isso tem uma questão lógica, obviamente, que é economizar. O ponto é, às vezes é uma questão de 400, 500 reais, mas ele consegue ter o retorno no país com um custo mais baixo, né? Porque a central falam-se que é barato. Então, assim, você vai pagar 800? Não sei quanto é mais, tá? Mas o ponto é, no país, o que você não gastaria na Europa, você vai gastar em euro, grande parte. Às vezes a gente não coloca isso em conta. Verdade. Procede? Agora eu tô aqui na França, que, meu Deus do céu, eu tenho vontade de chorar se eu tiver que gastar dinheiro com qualquer coisa, que mesmo ganhando em euro, eu tava revendo meus posts da Ásia Central, né, pra nosso podcast de hoje, eu via os preços, e aí era irresistível, eu convertia pra euro. E eu falava, meu Deus, eu fiquei em rosto que eu paguei 22 reais. Não. Gente. Você pode converter pro real, mesmo o real na pior situação possível, que fica bom ainda, né? Mesmo em real, é uma coisa Cara, assim... se você converter, você chora. Você chora. 3, 4 euros. Não... Mas é aquela coisa também, a falta do... Você não conhece, na verdade, né? Como mesmo você não conhece muito sobre o Quirguistão. Você, historicamente, você fala, não, fez parte da União Soviética. O que deve haver ali, né? O que deve... Rola ali, pode até haver uma curiosidade. A partir, obviamente, da curiosidade, você vai vendo que realmente são lugares fascinantes. Tem diferença, né? Entre os dois países, eu acredito. Eu também fiz o Alakul, Gui, e foi a minha primeira experiência de trilha. Cara, é lindíssimo, emocionante, cara. Aquilo ali, eu quase chorei, cara. Eu chorei quando eu vi aquele lago, você não tá entendendo. Nunca tive na Patagônia, cara, mas Alakul, aquele lago, é surreal, cara. Surreal. E também eu acredito que o Fun Mountains também, Carla, eu fiz. E é maravilhoso, que são lagos com águas cristalinas, diferentes cores. O Tajiquistão, que tem, na verdade, seu território, na verdade, é mais coberto por montanhas até mesmo do que o Quirguistão. Eu acho que praticamente 92% do território tajique é coberto por montanhas. E você vê essa discrepância. Montanhas bem altas, né? Exato, você vê essa diferença muito quando você atravessa do Uzbequistão muito. pro Tajiquistão. Você vê uma diferença enorme, porque o Uzbequistão, por exemplo, ele é mais, eu diria, claro, há montanhas, mas só que ele é mais plano em comparação ao Tajiquistão. Então, quando eu atravessei, por exemplo, por terra, que foi de Samarkand para Panjakent, né, que inclusive a fronteira entre os dois países era fechada até uns anos atrás, só que reabriram e agora você pode atravessar por terra e, óbvio, por questões políticas, enfim, que a gente não vai entrar aqui, mas, cara, você vê essa diferença enorme, você já entra no Tajiquistão e você se depara com aquelas montanhas e cara, você fica assim... Tem uma dúvida. Quando você vai viajar a Central, geralmente, a gente gosta sempre de listinhas, né? Eu vou trazer essa listinha, mas de uma maneira mais profunda. Quando a gente fala de continente africano, tem as construções feitas pelo homem. Tirando a parte geográfica, tá? Mas Egito... Ok, Victoria Falls é natureza, mas tem os pontos turísticos. Na Ásia Central,
existe, por exemplo, eu sei que no Turcomenistão tem aquela boca do inferno, que é através do gás, né, que foi feita. Que tem o Ilha até foi, a Cacha-Cara também. Que quando você pensa em central, não. Eu não. Mas assim, eu só sei esse ponto turístico, eu coloco aqui entre aspas, né? Tem outros pontos que são bem famosos, que entre os mochileiros que estão na área central, cara, você foi pra lá, se tem quais seriam? Tipo, na Coreia do Norte sabemos que tem lá o metrô, que é super profundo, por causa da União Soviética. Não sei se tem, sei lá, a maior escada rolante na área central, não sei, vai que tem. Eu não sei, mas tem esses Cara, pontos... acho que não. Mas o metrô de Tashkent é uma coisa excepcional, cara. É muito lindo o metrô da cidade, da capital do Uzbequistão. É uma coisa maravilhosa. É um ponto turístico à É um parte. ponto turístico à parte. É uma cidade que a Carla falou Sim. até, do assassino lá, de Riva. E é aquela região, Bukhara, Samarkand, são, assim, cidades... É muito São lindo. lindas aquelas, as mesquitas, com aquele azuis. Estão entre as cidades mais antigas do mundo, né? Exato, são chamadas de madraças, né? Que na verdade são as escolas muçulmanas, que onde realmente eles tinham ensinos, né, sobre o Islã. Cara, a arquitetura remete muito à arquitetura persa, que são bem parecidas com as, né, mesquitas que você encontra no Irã. Não estive ainda no Irã, mas é um sonho também. Isso eu acho que é muito único do Uzbequistão. Você vai a Samarcand, né, a Khiva, Bukhara, e já que você não encontra tanto, na verdade, no Tajiquistão ou no Quirguistão, que são essas madraças. Então, uma coisa que eu entendi, e pela geografia dos lugares, acabou mudando muito as construções. Então, pelo Tajiquistão e pelo Quirguistão serem países mais montanhosos, é onde tem a maioria do povo nômade, porque você não consegue se fixar num lugar. E por isso que o Uzbequistão tem mais cidades, tem mais essas madraças e tudo mais. É um povo mais sedentário, que eles dizem. Ele ficou mais fixo ali. Só uma coisa, essa madrasta são as mesquitas, só que uma arquitetura diferente. Aquele azul turquesa que a gente não encontra em qualquer parte do mundo, não é isso? Exato. Exatamente. É muito lindo, muito lindo. Também tem uma diferença, tem o santuário, ou então as madraças, as mesquitas, mas realmente... O que diferencia? Acho que todos aqui foram nos 5 países ou não? Ou 4 no Ásia Central? Eu não fui no Turcomenistão. Eu estive em 4. Eu não fui no Turcomenistão. Aliás, vamos explicar brevemente o porquê que vocês não foram pro Turcomenistão. Por quê? Acho que tem uma história por trás aí, né, Tem cara? ouvinte, por que eles não foram pro Turcomenistão? Eu acho que um ponto importante... É com você, gente. Então, podemos dizer que o Turcomenistão é a Coreia do Norte da Ásia Central? Da Ásia Central. Da Ásia Central. Eu diria que sim. Eu concordaria falar que sim, porque realmente, na verdade, é mais difícil de você entrar no Turcomenistão do que na Coreia do Norte. Porque se você estiver disposto a ir à Coreia do Norte, simplesmente você pode ir. Mas, meu querido, se você for na embaixada do Turcomenistão implorar, chorar, vão mandar você catar coquinho, porque foi o que fizeram comigo em Pequim. Eu faltei, cara, eu tentei aplicar pro visto. Ele falou, cara, eles não... Pelo menos foi histórias que também não só comigo aconteceu, né? Mas aconteceram com outras pessoas também. Ou até mesmo através de companhias, né? Porque, na verdade, tem 2 opções de você entrar no Turcomenistão. Você pode simplesmente aplicar por um visto de trânsito, que é um visto que provavelmente é muito mais acessível, porque visto de trânsito você não precisaria ir através de uma agência de turismo, mas eles te dariam apenas de 3 a 7 dias. É tipo uma loteria, você não sabe o que você vai ganhar ali. Talvez você pega 5 dias, ou 7 dias, ou 3 dias, tem gente que pega diferente. Ou você não pega nada. E eu já ouvi história de gente aplicando todos os anos e não conseguem. E não dizem o porquê. E mesmo se você aplicar com uma companhia de turismo, sabe-se lá se você consegue, entendeu? Mas aí sim, você pode comprar o pacote, que pode ser uma semana, né? Ou mais de uma semana. Mas aí tá a questão, o preço é bem salgado, sabe? Então... É caríssimo. Eu ia falar, se você acha o Kim Jong-un excêntrico, o presidente ali do Turcomenistão, cara, ele faz estátua de cachorro, ele faz estátua do pastor turcomano, tem estátua dele de ouro no país. Eu disse que ele é bem é peculiar. Só é permitido ter carro branco, não é isso? Eu acho que tem uma... Verdade. E é conhecido como a cidade branca porque tudo é de mármore. Eu tô lendo um livro sobre Sovietistão e ele fala que ele proibiu animais porque ele não gosta do cheiro. É o que alega. E aliás, tem até o índice de liberdade de imprensa, que ele tá
pior que a Coreia do Norte, e no livro ele conta um caso que um dia apareceu uma barata na bancada do jornal e demitiu 30 funcionários porque apareceu uma barata na TV. E isso procede. Só pra você entender a liberdade de imprensa deles. Se eu não me engano, ele também tinha proibido barba, se eu não me engano. Ele tinha proibido homens terem barba. Eu li isso mesmo, é verdade. O que a gente aprende nessa pauta? Vai planejar no Central, tira o Turcomenistão da lista. Eu diria o seguinte, tenta o visto de trânsito. Porque vai que te aceitam. Se aceitar, você vai, porque é muito mais barato. Mas assim, o visto de trânsito funciona, né? Você tem que entrar por uma fronteira e sair por outra. Então você vai ter que dar um jeito de se organizar ali. E se só te derem 2, 3 dias, você se vira pra cruzar o país, brother. O problema é seu, tá ligado? Se vira e chega no seu destino. Se te derem uma semana, legal, você tá de boa. Se não, pernas pra que te quero, corre muito. Você se vira. Velozes e Furiosos Turcomenistão, né? Aprendi também que não é só isso. Aparentemente, você precisa escrever uma declaração constando que você vai entrar para uma fronteira. Você tem que colocar o nome específico da fronteira e você tem que colocar o nome específico da fronteira de saída. Porque se você sair pela fronteira errada, você ou leva uma multa, Você pode ter problema sério ali. Você pode ter problema sério. Você não pode sair por qualquer fronteira. Não é assim, entendeu? O que eu tô imaginando, o ouvinte que vai ouvir esse programa, ele pode não lembrar do Quirguistão, do Cazaquistão, mas ele vai lembrar do Turcomenistão, que é difícil, porque o ser humano se atenta a isso. Pelo menos ele vai entender a situação do Turcomenistão. Alguma coisa vai sair aprendendo. Eu cheguei ao ponto de... Eu consegui achar uma agência lá, algumas, né? Entrei em contato por e-mail com algumas. Eu cheguei a fechar com uma delas para fazer um rolê de 4 ou 5 dias no Turcomenistão. Porque eu falei, cara, dentro do roteiro que eu tinha, não dava pra fazer o visto de trânsito, porque eu ia entrar pelo Uzbequistão e outro país pra eu sair não cabia dentro do tempo que eu tinha. Então eu falei, quer saber, que se foda, eu vou pagar o preço da agência e eu vou pra lá. O cara me enviou contrato, eu assinei contrato e tal, só que você não paga nada antes. É tudo ali no bate-boca, tá ligado? Então tá tudo certo, então o carro vai te buscar lá. E ele me garantiu que eu indo por agência eu não teria problemas com o visto. Alguém me buscaria na fronteira. E aí, quando é desse jeito, você é obrigado a ter um guia do seu lado o tempo todo enquanto você tá cruzando o país, né? É igual a Coreia do Norte mesmo, você não pode estar por ali sozinho. Só que quando deu... Faltando uns 5 dias pra eu fazer esse rolê, eu surtei. Falei, que eu tô pensando da vida? Em pagar quase $500 por dia. $500 ao dia? Nesse rolê. É absurdo, né? Aham. Incluía tudo, mas assim, gente, isso não é um orçamento de um mochileiro. Só que eu tava muito tentada, eu falava, cara, eu tô aqui, eu vou, não quero nem saber, eu tô aqui do lado, eu vou. Aí eu não tive coragem, em cima da hora eu desisti, mandei um e-mail pra eles, me desculpa, não vou mais. E o cara, óbvio, né, falou, poxa, falta menos de uma semana, você tá me cancelando e tal. Eu falei, sinto muito, não vai dar, o meu dinheiro acabou. E aí acabei desistindo de ir. Mas, nossa, eu queria muito, muito, muito ter ido pra lá. Vai ficar pra uma próxima. Eu vou voltar por ali, por aquela região ainda, porque parece, quando você chega lá, antes, né, da gente ir, a gente tem uma impressão de que, sei lá, ou é tudo igual, ou hoje vou passar por alguns lugares e vai ser massa. E aí você chega lá, você vê que é uma infinidade, assim, dá pra fazer muita coisa, fora os outros países no entorno que eu não visitei. É uma região maravilhosa. É muito grande. Sim, e é barato. Verdade. Ou seja... Lembrando nossa. que... Desculpa, lembrando que se você for com visto de trânsito, você não precisa do guia obrigatoriamente. Sim. Só que eu ouvi falar que, obviamente, o Couchsurfing é proibido, mas eu conheci uma brasileira que fez Couchsurfing, que conseguiu fazer o Couchsurfing. Ou seja, ainda assim é possível. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Deixa eu linkar então com essa coisa da fronteira. Como é a questão das fronteiras dos outros países? É uma coisa acessível? O visto é uma coisa burocrática? É tipo o continente africano? As regras vão modificando em curto prazo de tempo? Tem que ir na embaixada antes? Tira na fronteira? Como um todo, né? Como foi pra vocês no caso? Alguns vocês não conseguiram? É caro também, tem isso, né? Porque eu lembro até um adendo, uma amiga, eu lembro que fui pro Egito, do Sudão pro Egito eu paguei $25. E eu falei, cara, que visto barato. Ela falou, 25 barato? Eu falei, cara, 25 pra mim tá sendo mais barato. A média, dependendo, pode ser $75 ou 100, dependendo da parte do continente. Porque ela tava viajando pelo Sudeste Asiático. Então eu não tenho referência. Mas Ásia Central, eu imagino que não é visa free on arrival.
quando chega. Acho que é bom especificar também se é passaporte brasileiro ou europeu, né? Eu não sei se vocês têm... Ah, sim. Eu só tenho o passaporte brasileiro. E no caso, quando eu fui pro Quirguistão pela primeira vez, brasileiro pode, agora não, se eu não me engano, o Quirguistão pode agora. é visa Agora free. pode. Você agora pode, mas quando eu fui pela primeira vez, você conseguiu visto na chegada. E quando eu fui pro Tajiquistão, era eletrônico. E agora o Uzbequistão, a gente não precisa mais de visto para o Uzbequistão, mas da primeira vez que eu fui para o Uzbequistão, eu tive que ir na embaixada do Uzbequistão em Pequim para aplicar, mas eu recebi no mesmo dia, ou seja, foi tranquilo. Não foi assim, nada assim, não foi uma dor de cabeça, não. Eu deu para conseguir no mesmo dia, até mesmo porque eu não vivo em Pequim, então foi bem rápido, uma ida e volta, bate e volta em Pequim, consegui o visto e voltei. Os países estão se abrindo bastante, né? Eles estão facilitando o visto e eu não sei o que aconteceu, que o governo brasileiro em algum momento fez parceria ou facilitou esse... Porque não faz sentido, né? Tipo, você ter um acesso livre país da Ásia Central, mas tem... O pessoal mesmo me questionava, olhava assim, mas como assim, você é do Brasil, você não precisa de visto pro Cazaquistão? Eu falei, cara, não preciso, não faço ideia por quê, mas entrava. E às vezes eles não entendiam, eles falam, não, você precisa de visto sim. Eu falei, não, tá aqui na lei. Daí eles iam olhar a lei ainda, procurar, realmente, pode entrar. Eles ficam assim sem acreditar, né, cara? Nossa, você pode mesmo, caraca. Será que eu posso também? Eu viajei com o passaporte brasileiro também e era muito legal, porque a impressão que eu tinha é que isso abria muitas portas, assim. Primeiro que, eu acho que isso, inclusive, que a gente falou ainda agora, de que por que tão pouca gente vai para esses lugares, é que muitos desses países estavam bem fechados até pouco tempo. Tajiquistão começou a se abrir para o turismo em 2018, mais, assim, tem nada, tem 3 anos, né? E aí você chegava lá e, bom, eu acredito que eu como mulher também, mas enfim, viajando sozinha, mas apresentava o passaporte brasileiro e era uma festa muitas vezes, assim. A fronteira do Uzbequistão foi uma fronteira que eu tive muito medo de atravessar. Eu fiz essa região quase toda por terra e atravessava as fronteiras a pé, né? Pegava um táxi compartilhado até a fronteira, da primeira, atravessava a pé até a segunda, depois continuava de táxi compartilhado. E não tem muita informação na internet em português, eu buscava muito blog gringo, e eu lembro que eu vi em muitos blogs dizendo para tomar muito cuidado na fronteira do Uzbequistão. Eu não sei se vocês viram isso, meninos. Sim. Mas dizendo para tomar muito cuidado, porque não podia levar drone. Tinha um tipo de remédio que eu não lembro qual é agora, que não era proibido no país também, é um remédio super comum. Não poderia ter nenhum tipo de pornografia nem no celular, nem no computador. E você poderia, inclusive, ser preso se você levasse alguma dessas coisas. Gente, até drone. E aí, então, eu fui com muito medo, assim, pra essa fronteira. O drone é proibido. Sim. Mas, então... E aí, quando eu cheguei na fronteira, assim, pra entrar, super nervosa, foi muito tranquilo, assim, muito. Eles nem mesmo revistavam. Eu li que eles revistavam todas as malas, abriam tudo e tal. Eles nem abriram a minha mochila. Eu terminei, na verdade, com um policial de fronteira que não falava inglês, pedindo pro amigo dele que falava, traduzir me pedindo em casamento. Aí eu falei que eu era casada. E aí ele perguntou se meu marido já tinha me dado filho. Isso tudo, né, com um dos policiais de intermediário. Aí eu falei que eu não tinha filho. E ele, assim, então é a oportunidade, eu vou te dar filhos e tal, né? Porque tem aquela coisa muito forte de casar e ter filhos. E aí eu saí de lá, assim, meu Deus, eu cheguei tão nervosa pra essa fronteira. Era a única... Eu lavo minha mochila nas costas e só tinha as outras mulheres com as suas roupas, né? Bem típicas, locais, com lenço na cabeça. A meinha com tamanquinho, né? Coloridas, né? Nossa, é incrível. Muito lindas do jeito que elas se vestem. Muito coloridas, muito lindas. Que, aliás, nos blogs falam que uma das coisas mais legais de viajar da Central é a tradição das vestimentas ainda, não é ocidentalizado. Tirando as capitais, né? Mas você vê muito as roupas locais, coisas que a gente não vê, talvez, na América Latina. Muito. E assim, e mesmo eles sendo muçulmanos, não são muito radicais. Eu, como mulher, por exemplo, teve lugares onde até mesmo com um shortinho, às vezes eu usava uma bermudinha aqui até o joelho, mas às vezes usava até um short mais curto, dependendo de onde eu tava, e não tive problema nenhum. Uma blusinha, às vezes, que tampasse um pouquinho o ombro assim e tudo certo, sabe? Se tivesse um lugar que eu precisava me tampar inteira, aí eles forneciam a roupa. Mas fora isso, eu me senti muito tranquila de me vestir à vontade, digamos assim, nesses lugares. E sem ser muito assediada, porque às vezes acontece muito, né, em alguns lugares mais opressores, de que as mulheres serem um pouco mais assediadas. Mas não, lá eu viajei por esses países, foram 4, né, da Ásia Central, sozinha, e mesmo assim eu achei tranquilo. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Deixa eu só linkar uma coisa que a gente estava falando até da questão da terminologia que remete muito ao Paquistão, Afeganistão e entende-se periculosidade. Tirando esses 2 países,
A questão da segurança foi tranquila pra você, cara, como mulher? Até pro Caleb também, pro Tomate, mas pra transmitir o quanto é seguro, né? Os blogs, o quanto eles reforçam da tranquilidade nada assim. Tirando o pickpocket, tá, gente? Que é o batedor de carteira que não conta, mas dizem que é muito seguro. E isso então confirma com vocês. Eu me senti muito segura, muito, muito segura Com mesmo. Eu certeza. fiz praticamente tudo por terra, pegando muitas vezes ônibus noturno. Eu atravessei de Nur Sultan para Almaty, no Cazaquistão, que foram foram mais de 20 horas de ônibus, sozinha, tranquilo, sem problema. Ônibus noturno, né? 20 horas, deu muito mais que um ônibus noturno. Mas enfim. Deu de dia, de noite, anoiteceu de novo e eu tava dentro do ônibus. Mas, no geral, eu me senti muito tranquila. Porém, o único país que eu não fiz sozinha foi o Quirguistão, que eu fiz com 3 amigos que eu conheci lá. E quando eu terminei a minha viagem pelo Quirguistão, no meu último destino, eu tava conversando com 2 meninas locais. E elas me perguntaram, mas você tá viajando aqui o Quirguistão e tal? Muito curiosa. Eu falei, tô. E elas, mas você tá viajando sozinha? Eu falei, não, eu tô viajando com 3 amigos. Elas, e ainda bem, porque aqui no Quirguistão, não nas capitais, nas cidades principais, mas nas cidades menores de interior, ainda existe o costume não acontece com todas as mulheres, mas ainda acontece de sequestrarem algumas mulheres para se casarem à força. E são obrigadas a se casar. É verdade! Sim. É verdade. Sim. Então, quando eu escutei Ouvi isso, eu fiquei mesmo. assim, chocada, porque eu ia fazer o Quirguistão sozinha e eu com certeza ia me meter no interior desse Quirguistão sozinha. E eu fiquei chocada, assim. Eu falei, meu Deus, imagina! Mas tirando esse detalhe... Eu fiquei sabendo desse caso do sequestro de noivas depois que eu saí do Quirguistão. Eu tava maravilhado. Eu falei, nossa, país mais lindo que eu já fui, povo hospitaleiro e tudo mais. Daí eu acho que eu tava no Irã já. Uma amiga minha me mandou uma notícia falando de mulheres que estavam sendo sequestradas lá. Daí eu falei, nossa, mas será que é um caso à parte? O que tá acontecendo? Daí eu li a notícia e dizia que era uma coisa recorrente, que 14% da população feminina é sequestrada. Eu falei, cara, 14% é um número muito alto. Não é possível, né? E eu tenho uma amiga, ela trabalhou comigo, ela é cazaque mesmo. Eu falei, Raissa, me confirma, por favor, me desmente essa notícia. Por favor, me fala que isso aqui não é verdade. Que no Quirguistão não acontece isso. E ela é cazaque, mas ela morou muito tempo no Quirguistão. Ela falou, então, eu acho que do meu tempo do colégio, eu devo ter umas 5 ou 6 amigas que foram sequestradas. E eu falei, cara, mas como assim é sequestrada? E daí é uma coisa... É bizarra, é cultural. É cultural. Totalmente contra nossos princípios. A gente nunca vai entender uma coisa dessa. Tem algumas que começam a se rebelar, tem algumas que não querem isso, que querem ter uma opção, e daí acabam fugindo. Às vezes elas são violadas e acabam se casando, forçadas. Mas tem muitas que acabam aceitando. Essa ela acabou me falando, que acaba se tornando um ritual mais simbólico em certas partes. Há ainda o excesso de força. Eu não tô passando pano pra nada, porque era mais tentando entender um pouco, mas ela falou em certas partes é mais assim, tipo um ritual, eu vou lá na casa, eu vou na casa dela, eu pego ela e levo pra casa. Mas há um excesso de força. Eu tô imaginando a gente viajando no país e você recebe essa informação enquanto a gente toma partido, né? Como um todo. Não sabe se, que nem você falou. Às vezes o cara já tem um contato com a mulher e amanhã é o dia do sequestro. Só que o significado de sequestro pra eles é um momento amoroso. Vou sequestrar amanhã, cara. Amanhã é o dia dela, ela vai saber. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, né? Às vezes é um ritual. É verdade. Mas eu escutei de um kirguiz, eu não sei se é porque ele estava querendo amenizar esse choque cultural que eu tive quando eu escutei isso, mas ele estava falando que não sei se isso é verídico, certo? Talvez possa estar errado, mas que há um trato, se eu não me engano, entre o noivo interessado, né, com a família da menina, já de antemão, sem ela saber, se eu não me engano. Então é como se fosse já algo em concordância ali. Ele vem, pega ela, mas tipo, a família já tá a par, se eu não me engano, de que... O ponto é que eu acho que o significado da palavra, porque se a gente pegar a situação da Índia, é, entre aspas, um sequestro. Eu acho que o ponto perigoso aqui é a gente pegar o que a gente entende de sequestro no Brasil e aplicar pro país cristão. Pode ter outra simbologia, totalmente diferente. É que nem você falar rapariga no Brasil, dependendo do que você fala, pode ser totalmente oposto. Verdade. Falar no Brasil e falar em Portugal, né? Então, a mesma coisa. Sequestro pode ser uma
uma coisa bonita. E você vê lá, sequestro da mulher do Quirguistão. De repente, não, cara, o tomate acontece sequestro. Só que o sequestro pra eles é um momento que vai unir os dois. Mas assim, é só... O ponto aqui de eu comentar isso é só pesquisem, gente. Não tomem partido lá, Quirguistão tem sequestro de mulher, aí não vai viajar. Pelo amor de Deus. Não tenham medo, pessoas. Pelo amor de Deus. O Quirguistão é maravilhoso. Se informem sempre, muito bem, antes de ir. E vão com a cara e com a coragem. E se munindo de informações, né? Hoje em dia a internet tá aí pra isso. Eu comecei a procurar e eu não achei nenhum caso de uma estrangeira ter sido sequestrada. Tem isso, né? Então... Acredito que talvez seja justamente pela questão, como eu falei, da família, talvez, né? O que essas meninas me disseram foi, ainda mais você sendo estrangeira, porque é uma coisa que vai chamar muita atenção, porque é uma coisa que vai criar o desejo neles. Foi o que as meninas falaram pra mim. E aí eu fiquei bem, assim, sabe? E você sendo estrangeira é ainda mais difícil de, digamos, correr atrás dos seus direitos, né? Você vai recorrer a quem? Nossa, eu fiquei chocada. Mas não presenciei nada, não conheci ninguém próximo. E conheci muitas mochileiras viajando por lá. Que só posso recomendar o Quirguistão. Foi incrível. Para mulheres, para homens, para todo mundo. Tenham os cuidados de sempre, claro. Não deixem de ir por causa disso. É que é uma questão muito diferente culturalmente. É muito diferente culturalmente o conceito para eles de se relacionar e casar por o que é pra gente. Quando esse policial de fronteira me pediu em casamento, a impressão que dava é que ele tava meio que falando sério, porque ele falava muito sério, assim, e o amigo dele traduzindo, eu via pelas feições dele, e ele perguntava, e seu marido te deu filhos? Não, porque eu posso dar filhos. E eu, assim, você perguntou se eu quero ter? Tipo, é tão, né, forte. No Tajiquistão, eu fiquei com um cara lá, um tajique, por 2 dias. A gente só ficou 2 dias. Antes da gente ficar... ele naquele processo de conquista ali, né, e pá, aí me levou não sei aonde, parou, pegou flores, assim, no meio do caminho e tal, me trouxe as flores e me dizendo que me amava. E eu falava, a gente se conheceu ontem. Assim, eu entendo a sua cultura, mas eu sou do Brasil e eu sou de uma cultura diferente. Você não precisa dizer que me ama pra gente ter alguma coisa. A gente pode conversar e talvez role. Eu explicava isso pra ele e tal, mas pra ele era muito forte. E aí a gente ficou no dia seguinte e depois ele foi me levar que eu ia embora do Tajiquistão. No caminho ele falou assim, queria muito que você conhecesse minha família. Eu falei, claro, vamos lá. Eu sei que as famílias sempre são muito receptivas. E eu fui muito inocente. Nossa. A família dele me recebeu com aquele banquete de comida. Um banquete de comida, muita comida mesmo. E eu, gente, tava com muito calor. Eu tava com um topzinho, assim, até meio barriga de fora, sabe? Meio. Pai, eu cheguei lá, né, as mulheres super tampadas e tal, e sentei com elas. Ninguém falava inglês, aquela situação. Até que chegou um momento no meio do almoço ali, ele levantou, ele ficou de pé, olhou pra mim em inglês e falou, Will you marry me? Você tá de brincadeira, cara. Eu juro. Carla... Eu juro pra você. Nossa. Eu quis entrar embaixo da mesa, eu não sabia o que fazer. Eu só falei com ele assim, se você repetir essa frase em tajique, eu vou levantar e eu vou embora agora. Porque aí a família dele ia entender o que tava acontecendo, que ele tava me pedindo ali em casamento. E aí ele ficou meio assim, aí ele sentou do meu lado e falou, não, desculpa, eu não vou fazer nada. E eu, meu Deus, aonde eu me meti? Eu só assim, não, me leva até a fronteira que eu tô pronta pra ir embora. O cara nunca mais aceitou jantar na Ásia Central depois desse dia. Não, olha, além do Então, assim, é um conceito muito Turcomenistão, diferente. As pessoas também, as pessoas também vão ter em mente o Quirguistão, vão se lembrar do Quirguistão além também, viu? Ó. Vão. Vão ter medo É um ali, ó. conceito muito diferente. Como que você pede em casamento uma pessoa que você conheceu ontem, Carla, sabe? Mas pra eles é meio Carla, que assim. a frase que a gente tem um amor cego, surdo e mudo, pra eles é cego, surdo e mudo e rápido. Ele só adiciona um a mais, é isso. Nossa, realmente rápido, né? The Flash, porque... Meu Deus. Mas é assim que funciona, né? Antes, né, de rolar qualquer coisa. É muito diferente. Eu não sei se vale a pena mencionar, mas eu tenho uma amiga americana que ela vivia no Quirguistão. Ela viveu 1 ano, ou mais de 1 ano, fazendo um trabalho voluntário no interior do interior, cara. No interior, uma família, bem do interior mesmo. E a host, né, a família host dela, ela era muito sorridente. Então a família host dela sempre avisava ela, para de sorrir, para de ficar dando sorriso à toa. A Carla é totalmente sorridente aqui nesse programa. E ela falava assim, ela falava pra mim, e eu encontrei com ela, né, em Duxanbe, a gente se encontrou, a gente na verdade se conheceu na China, e ela falava, eu não entendo porque, né, mas depois explicaram pra ela, né, por que de parar de sorrir aí à toa, ou ficar de risadinha, porque os caras... Pare de ser feliz.
Exato, os caras vão pensar que você está dando trela, então eles vão olhar você como uma pretendente, entendeu? Tomate, não tem história de amor nesse coração, não, na Ásia Central? Cara, eu não arrebatei nenhum coração, não, cara. Não sequestrou nenhum coração. Não, eu só tive, assim, o conflito, assim, de gênero quando eu tava num casamento no Uzbequistão, né? E realmente eu não entendia por que homens dançavam de um lado e mulheres dançavam do outro, né? E eles queriam o show do brasileiro, e eu tava rodeado de homens, e eu falei, cara, mas por que essa dança, se eu não posso conquistar ninguém? Tipo, eu quero ir pro outro lado, eu não posso ir lá dançar com as meninas? Eu, não, isso é ofensivo e tudo mais. Mas me diga quem que você gostou, que eu posso conversar com ela, e a gente conversa com a família dela. Eu falei, não, cara, não vai falar com a família dela, calma aí. Eu só queria dançar, eu não quero nada demais. Você sabe, Tomate, vai ter um programa sobre flerte, né? Como um todo, no mundo inteiro. E nessas situações a gente vê o quanto no Brasil é fácil, na América Latina, né? Da aproximação. E lá realmente é assim, 8 ou 80. Ou é pra casal ou não vai ter nada, nem uma bitoquinha. E a família se encarrega, né, de fazer os matches, digamos assim. Tomate, seguinte, você tava falando que você pegou carona e o quanto a Ásia Central é gigante, né? Só o Cazaquistão por si só deve ser o 7º, 8º, mas é... Pô, Eu acho que é o Oitavo? 8º maior país do mundo, eu acho, não tenho não, certeza. e ele é na longitude, né? Não é latitude, então, ou seja, uma horizontal grande pra caralho. Não, dos dois, cara. É o dos dois? Ah, vertical então. também. Dos dois, é muito grande. O ponto é, o que eu quero trazer com essas distâncias? Tem os famosos marchuk, como é que é o nome dos carrinhos? Esqueci as vans. Como é que é o... Mashrutkas. Eu quero ter uma noção de como são as fronteiras e o transporte para chegar. As estradas são Rota 66 da vida. Lá, lá. O que toca nessas vans? Tem massagem no banco de trás? Qual é a realidade das travessias? Não é uma coisa Rota confortável. 66 Prepara o popô pra quicar. Rota 66 é legal, né? Porque teve momentos ali que eu acho que não existia nem estrada, cara. Eu tava num areião ali, cara. Não tinha nada. O que é legal vocês compartilharem? Tipo, tem paradas pra comer, aquele postinho tem um banheirinho, o transporte é lotado, enche até o talo. Porque, cara, eu não sei, tem companhias que intercalam toda a central, uma empresa que vai do norte, não é informal. Como é que é o negócio? Assim, informações, gente. Eu quero fazer uma travessia da central. Eu vou começar ali, sair do Irã e vou até quase a Mongólia. Assim, tem trem, por exemplo? Tem um trem que interliga todos eles ou não? Não, o Uzbequistão tem uma malha ferroviária muito boa. Verdade. Que é o Uzbek Railway. São trens muito bons, tipo os da Transiberiana, que tem ali a classe econômica, a classe mais VIPzinha, pá. Que isso é muito torna muito fácil, né, se deslocar pelo país. Tem distância, às vezes, de 1.000 quilômetros que você vai fazer. Então, de trem é muito melhor. Então, assim, deixa eu entender. O Uzbequistão, para transporte no país, é disparado melhor de estrutura. Olha, na minha experiência foi. No restante, no Quirguistão, depois de quicar muito dentro dos táxis compartilhados, dentro das marchrutkas da vida... Meu Deus, entrava tanta criança que a criança ia no seu colo. Nesse nível, eu comprei um avião. Eu ia fazer tudo por terra, eu surtei. Nem foi tão caro. Eu paguei, eu lembro até hoje, R$215 num avião. E falei, eu vou de avião de Bishkek pra Osh e eu não quero nem saber. Mas, cara, quando vocês falaram de quicar, é literalmente quicar? Tipo, vocês falam assim, eu não sei se vocês estão romantizando, mas realmente é fudido o negócio. É porque depende da estrada, né? assim. Depende. Depende da estrada. Às vezes são os carros muito velhos também. Acontecia. Eu peguei carro que furou pneu. Era bem... Os táxis compartilhados, né? Nossa, acontecia de tudo. Carros assim. da ex-União Aí ia Soviética? compartilhando e entrando criança. Lada, cara. Lada pra todo lado. Tem muito Lada. E tem Lada novo, né? Porque o Lada parou no Brasil um tempo, né? Então tem Lada mais moderna, até tudo. Tomate, tem muita gente que não vai saber o que é Lada. Os ouvintes. Cara, Lada é um carro Eu sou soviético. uma, porque eu não entendo nada de carro. Não, um carro soviético que veio uma época importado pro Brasil, mas eu não sei até quando que ele parou de ser importado, mas é uma marca russa que existe por lá. E, cara, eu fiz de carona, né? O único país que eu acabei não fazendo carona foi no Uzbequistão, em certa parte, porque meu amigo tava junto. E ele falou, não, você está no meu país, você não vai viajar de carona aqui. E ele tava junto, então a gente pegava esses táxis compartilhados. Cara, eu já peguei, assim,
de táxi, assim, de motorista. Tipo, da galera querer me embebedar no Quirguistão, velho. Cara, era shot de vodka toda hora, cara. Real. Vamos ver o brasileiro, o nível que ele consegue. E, nossa, cara. Foi legal, foi legal. Mas as estradas não são muito boas mesmo. Mas são lindas, em certos momentos, assim, cara, de você ver as montanhas, assim. Não olha pro asfalto, Sim. olha pro horizonte, assim, que é mais bonito. Campos de girassóis, vi muitos Sim, lá. verdade. Realmente, muitas estradas lindas. O que toca nos carros? Eu acho que... Vai, Caleb. O que é, Não, cara? continua, Nossa, continua, agora não, continua o que você falar, depois volta. Da música, agora que você veio coisa na minha cabeça de música também, mas enfim. Não, você vai falar realmente, os Uzbequistão parece muito mais bem estruturado com relação a transporte, né? Trem, tem até um trem-bala que liga, na verdade, do Tashkent pra Samarcand. Estavam terminando agora um trem que ligava que ia até Khiva, que antes, na verdade, nem tinham, mas agora já tem. Eu acho que também é muito informal, porque tem muitas marshrutas ligando o Quirguistão com o Cazaquistão, o Uzbequistão com o Cazaquistão, pro Tajiquistão também. E eu acho que entre esses países a marshruta eu acho que ganha. E ou o trem, né? Com certeza. Ou o táxi compartilhado também. Ou seja, a travessia entre países não são ônibus de grande porte, são as vans, os marchucas, não... Tá. E táxi compartilhado também, o na único verdade. ônibus que eu peguei foi um arrependimento, que foi o que eu cruzei lá, o Cazaquistão de norte a sul. Foi acho que o pior ônibus que eu já peguei na minha vida. O Cazaquistão também tem uma malha ferroviária bacaninha, assim, pra você cruzar o país da capital pra Almaty. Muita gente faz de trem. Eu, como deixei pra comprar em cima da hora na alta temporada, é bom sempre comprar um pouquinho antes, galera. Eu deixei pra comprar em cima da hora, o trem já tava esgotado e o avião tava muito caro. E aí foi essa viagem que eu fiz de mais de 20 horas, num assento muito apertado, literalmente o banco da frente, quando ele reclinava, ele quase encostava no meu rosto. Era muito estreitinha o banco, assim, eu literalmente, do jeito que eu sentei, eu tive que ficar. Fez uma parada, na viagem inteira mais de 20 horas. Uma parada? Muito calor, mais de 20 paradas uma parada em mais de 20 horas. Muito calor, porque não tinha ar-condicionado. Nossa. Aliás, cara, deixa eu puxar então pra isso. Quando a gente fala Asa Central, a gente não tem referência de tempo, de clima. O que é? Neve, calor, frio, friasca, furacão. Eu acho que assim, pro mochileiro que vai começar, o quanto ele tem que se atentar a isso, porque os blogs falam, quando é inverno, gente, é inverno assim letal, tá? Não é inverno de casaquinho que resolve. Mas nos países, existe esse contraste, o Cazaquistão é sempre quente, ou é frio, quando é frio pra caramba. É tipo Egito, calor extremo. Vocês se atentaram a isso quando vocês foram viajar, ou aprenderam tudo na marra, no momento que tiveram nos países? Quando eu comecei minha viagem e eu saí da Europa, era agosto. Então eu sabia que era o auge do verão no hemisfério norte, e até eu chegar na Ásia Central, seria lá por setembro, outubro, já ia começar a ficar o clima mais ameno. Que é uma época boa você ir na primavera ou no outono, porque no verão vai ser extremamente quente, porque tem... Cara, a Carla pegou 50 graus ali. Então, e tem o deserto, né? Nossa, foi desesperador. Se você estiver em regiões de deserto, vai estar extremamente quente de dia e à noite é frio. Então você tem que estar preparado. A tua mochila vai ficar gigante. Você tem que levar roupa para frio também, mesmo no verão, assim. E no inverno é impossível. No inverno eu não cheguei a adentrar. Eu acho que eu saí de lá em novembro, que eu já peguei nevascas ali no Quirguistão, mas é menos 20, menos 30, dependendo da região que você tá. Se estiver lá Pamir também, tipo no Tajiquistão, é impossível no inverno. Quando eu tava acampando, por exemplo, na Fe Mountains, no norte do Tajiquistão, era o final de setembro, e já tava fazendo menos 10. Mas claro, a gente tava a 3.500 metros de altitude, certo? Mas assim que eu cheguei em Dushanbe, porque eu também tinha o plano de fazer a Pamir, né? A Pamir, que é uma das rodovias aí, né? Das estradas mais altas do mundo. Só que eu acabei não fazendo, porque tava já coberta de neve. Tava, tipo, nevasca mesmo. E já tava quase que meio impossível de fazer. Já no começo ali de outubro, pro meio, praticamente, já é bastante frio, menos 20 graus. Então, realmente, quando é frio pra cacete, né? E de calor extremo, eu senti assim, eu fui no verão, né, peguei acho que o verão todo por lá. Todos os países assim, fazia aquele calor, mas era de boa, mas no Uzbequistão foi onde eu senti era um bafo, cara. Eu não saía de casa, eu ficava no hostel, né, até umas 4 da tarde, muitas vezes no ar-condicionado, pra conseguir sair e começar a explorar. E como o dia era bem longo, anoitecia muito tarde, dava tempo de eu ir mais tarde pra rua e dar um rolê. Porque era um calor muito grande, nossa. Quase 50 graus realmente é. Foi em junho, se eu não me engano.
que foi a segunda vez que eu fui no Uzbequistão. Cara, junho, tava um calor tão infernal e eu tive a sorte de ter feito um couchsurfing e ter chegado na cidade, e no dia que eu cheguei, o cara tava sem água. Putz. Cara, a gente teve... Cara, tipo, o que salvou a gente foi a gente foi pra uma piscina tomar banho. Cara, porque é um calor do cacete, não tinha como, cara. Eu comemorei meu aniversário assim, em Samarkand, no Uzbequistão, que eu passei meu aniversário lá nesse calor de quase 50 graus. E aí o menino da recepção do hostel, eu falei com ele que era meu aniversário, né, e tal. E ele falou, vou te levar em um lugar hoje, então, que você vai amar. Eu, tá, bem de surpresa. Ele passou e me buscou de carro pra gente ir. Eu cheguei lá, era um clube de piscina. E... ele... Você amou? Maravilhoso. E aí eu não queria ir embora de lá, porque eu era a única mulher. Eu ainda coloquei, tipo, um maiozinho, que era a coisa maior que eu tinha. Era um maiô, assim, meio blá. Não queria ir muito com biquinão brasileiro. Aí coloquei um maiozinho, assim. E mesmo assim, eu era a única mulher que tinha lá, nas águas. Era só criança e homem. E as mulheres que tinham, na verdade, ficavam do lado de fora com roupa, né? Elas não entravam mesmo na água. Mas eu tive que ir pra poder dar uma refrescada, porque senão não tinha a menor condição. Uma coisa que eu lembrei, não agora de calor, mas quando eu tava nos vilarejos do Quirguistão, nesses vilarejos eles não têm banheiro, chuveiro em casa. Eles têm a casinha ali pra você fazer as necessidades no quintal, mas não tem chuveiro. E daí o banho, cara, é uma sauna comunitária. A gente ia 2, 3 vezes por semana tomar banho em sauna comunitária. Peraí, banho não tem água, então é o vapor? Não, você não tem chuveiro em casa. Não existe chuveiro em casa. O banho, a vila inteira vai para uma sauna comunitária, separado homens e mulheres para um lado. E você fica lá na sauna e você toma banho lá. Então, daí a galera falou que 2 vezes por semana, 3 no verão, Ou seja, uma vez no inverno. não existe banho individual, sempre é com pessoas. Sim. Pelo menos nesses vilarejos, nesse interior kirguiz era assim. Mas existe, agora uma pergunta muito achismo, mas tem sabonete ou é só mesmo água e eu não sei se... Não, você leva suas coisas aí, né? Não, entre eles eu falo, às vezes usam rocha, alguma coisa pra tirar a esfoliação, não sei. O que eu vi, assim, um tirando meio, esfregando as costas dos outros. É um banho meio comunitário mesmo. Eles ficam ali de sunguinha, ficam ali de cueca, negócio, mas a galera se ajuda no banho. Sabe que eu gosto quando a gente ouve essas histórias, né? A relação entre os homens, né? Da mão dada, tudo, é uma outra percepção. Não, no Brasil só vê, viado, vai pensar. Assim, tô generalizando, tá? Mas como a gente tem informações de continente africano e Egito, a percepção é outra dessa relação entre os homens. Imagina que no Brasil você pediu, esfrega minhas costas aqui, já é meio estranho, assim. Se no Brasil, um negócio aberto. No Brasil já faz piada pra pegar o sabonete no chão? Sim. Você imagina? Não, eu gosto de ver essas histórias. Não, no Brasil, a sauna tem uma conotação diferente, né? Tem ali um significado por trás da sauna. Já não é aquela coisa ali, tipo, eu falo para amigos brasileiros que na China, tipo, o pessoal vai na sauna, na Coreia, sobre a sauna, o pessoal já fica assim, É verdade. Percepção é um evento diferente. social, né? A sauna acaba sendo, óbvio, ali era o banho, no Quirguistão, aqueles lugares que eu ia, mas é um evento, assim, um encontro. Daí tem uma sala fora que o pessoal vai lá tomar as bebidas e, meio sem álcool, chá e tudo mais. Mas é um negócio social mesmo. Curiosidade, vocês falaram do Couchsurfing, a Carla falou em hostel. Como é que é a estrutura para o viajante nesse aspecto? É só nas capitais? Se você quer ir pro interior, aí já é uma dificuldade a mais? Ou é amigos de contatos? Tem por exemplo, o hostel que a Carla ficou, não sei se o Caleb e o Tomate ficaram, mas existe uma diferença em contraste com o Sudeste Asiático, mesmo no Brasil? Tem ladrilhos de mesquita? Ou é uma casa normal, assim, normal, padrão do país? Olha, eu fiz a minha viagem toda ficando em hostel, praticamente. E variava muito de um lugar para o outro. Fiquei em hostel, que era, na verdade, uma casa de família alugando um quarto. Fiquei em hostel, que era um lugar já mais descoladinho, com uma decoração meio de hostel mesmo, que a gente tá mais acostumado, né? A gente mais aqui ocidental. Fiquei em lugar que era muito original, assim, como você comentou, de ladrilhos e tal. E a mesa pro café da manhã era uma coisa muito diferente. Variava muito. Fiquei em casa de família, igual o Tomate comentou, que o banheiro era um buraquinho ali fora com uma porta, né? Mas aí, como eles recebiam mais turistas, eles criaram uma parte lá que tinha meio que um chuveiro, mas era um limite de tempo pra você tomar banho, sei lá, 2 minutos. E todo mundo vai grupo de não sei quantas pessoas de uma vez só porque tem pouca água e tal.
Rolou de tudo, velho. Cara, você falou do café da manhã, o diferente. O que é esse diferente? A gente sempre fala café da manhã ocidental, mas o que é um café da manhã? Tem alguma coisa diferente? Eu cheguei a comer plove do café, né? Plove no café da manhã. Não, eu tava me referindo mais mesmo, assim, à estrutura do lugar. Não exatamente do que tava sendo servido, mas da estrutura, assim, das pessoas sentarem junto e tal. Que tem muito essa coisa de compartilhar a comida, né? Que era bem massa. E a decoração e tal, das coisas. Os pães, pá. Mas não exatamente da comida. A minha experiência com acomodações, fora a casa do meu amigo que eu fiquei em Tashkent, na capital do Uzbequistão, e alguns acampamentos por causa das trilhas nas montanhas do Quirguistão, cara, foi tudo com Couchsurfing. O Couchsurfing funcionou bem, mesmo no interior. Cara, teve uma história linda ali que eu achei que foi talvez eu já tenha até mencionado em outros episódios aí, mas foi um cara no Quirguistão, perto de Osh, um pouco mais para baixo, que é a segunda maior cidade do país, que ele não conhecia o Couchsurfing, ele não tinha a mínima ideia, ele tinha que ir para essa cidade para comprar materiais para a produção de pães dele, e ele encontrou um estrangeiro na beira da estrada, ele não falava nada de inglês, falava russo ali e tal, parou pro estrangeiro, porque já estava ficando à noite, e resolveu levar o estrangeiro para casa, começaram a se comunicar no celular e tudo mais, o estrangeiro era belga, e foi muito legal aquele dia, tudo mais, o cara, o Johnny Beck ali, ele perguntou assim, como é que eu consigo ter mais estrangeiro aqui na minha casa, né, ele ficou assim, falou, abre um Couchsurfing, o belga falou para ele, então ele começou, ele abriu a casa dele e começou num prazo de 40 dias. Foi o tempo que eu cheguei na casa dele. Então, em 40 dias, ele recebeu umas 15 pessoas na casa dele. Ele não falava nada de inglês no momento que ele conheceu o belga. Nesses 15 pessoas que passaram para lá, ele começou a falar um pouco de inglês. Então, o Couchsurfing motivou ele a falar inglês. Eu cheguei lá, a gente se comunicava ainda bastante na base do celular, mas já conseguia falar o básico de inglês. E pessoas, assim, que iam pra vila dele, cara, ele achava... A vila dele nunca tinha tido turista antes. Então, aquele encontro esporádico, o Couchsurfing, estava fazendo com que as pessoas vissem assim, posso aprender outro idioma, existe outra cultura. Cara, foi uma coisa muito revolucionária, outra forma. Foi legal pra eles também, assim. É uma troca de cultura muito intensa, né? Modos de casamento, questão de namoro. Como assim você pode ter pega com uma pessoa assim na casa? Que absurdo isso. Assim, absurdo no sentido, quanto contraditório é em relação à cultura dele. Cara, eu juro que eu desabafo, eu quero ir pra Central, depois comecei a pesquisar, sério. Eu me senti tão ignorante lendo, eu falei, gente, não sei nada da Central, que merda. Agora eu tô lendo, assim, tanta coisa, eu tô encantado, sério. Chega de África, Kainá. Próxima imagem, Kainá Central. Me aguardem. Eu acho que foi a experiência mais fantástica que eu tive com Couchsurfing foi no Tajiquistão, e foi muito inusitada, espontânea, porque na verdade eu entrei no Tajiquistão sem plano nenhum, tipo, eu sabia o que eu queria ver, que era realmente as montanhas, em que eu iria de alguma forma chegar à capital e depois ir a Pamir, mas eu não tinha planejado onde eu ia ficar, eu não tinha um hostel ou algo, não pensei, mas o que aconteceu foi que eu encontrei um norueguês atravessando a fronteira, a gente pegou a mesma marshrutka de Samarkand, que liga para Panjakent, já no Tajiquistão, e logo na fronteira ele tinha falado que ele ia encontrar, tinha um cara do Couchsurfing que eu iria encontrar do lado já do Tajiquistão para mostrar Panjakent para ele apenas por um dia. Esse era o plano dele, na verdade, ficar no Panjakent por um dia. Eu falei, enfim, bacana, legal, sou host te encontrar já na fronteira do Tajiquistão. E foi aí que quando a gente atravessou a fronteira e ele veio de carro pra encontrar com esse norueguês e acabou que também me recebendo, cara. Ele abriu as portas do carro dele, tipo, as crianças vieram também, cara, os filhos, ele tinha 3 filhos, cara, vieram receber, sabe? A gente, mas cara, ele nunca, tipo, ele nem sabia que eu estava com ele, né? E assim, eu já entrei no carro dele, a gente foi pra casa dele e ele falou assim pra mim, cara, fica na minha casa, quais são os seus planos, entendeu? Sabe, ele abriu as portas da casa dele pra vários dias, eu não tinha planos pra ficar tanto tempo em Panjakent, mas pela forma que ele me recebeu, sabe? A família dele me abraçou de uma forma, cara. Eu cheguei na casa dele com um banquete, cara. E eu falei assim, plano? Pra que plano, cara? Eu vou ficar aqui mesmo,
Sabe? Então, assim, foi assim, uma experiência maravilhosa. Eu acabei ficando mais dias do que o planejado, justamente pela insistência dele, que foi muito genuína, na verdade. E foi através dele que eu cheguei a esse casamento, Taji. Que eu fui convidado e tive também essa experiência maravilhosa com esse casamento. E, enfim, cara, eu sou louco pelo Couchsurfing. Cara, tu não usou Couchsurfing? Cara, então, nessa época dessa viagem, eu uso bastante Couchsurfing, mas nessa trip eu não usei, porque na época eu tava administrando uma agência de turismo que tava bombando muito. Tava bancando a minha viagem, mas tava bombando muito. Então, no Couchsurfing acaba que você fica mais assim, digamos que você fica mais dependente da sua relação com o host, né? Porque muitas vezes ele quer fazer coisas junto. Você fica mais ali dependente, digamos assim. Se ele quer fazer alguma coisa junto ou não, se ele vai trabalhar, se vai ter mais tempo. E eu precisava ter tempo pra trabalhar quase todos os dias. Então eu acabei ficando mais em hostel por causa disso. Entendi. Acabei não usando Couchsurfing. Me arrependo um pouco, porque as pessoas eram tão receptivas. Cara, já que você falou de dinheiro, eu acho que tem uma coisa em comum em toda a área central, que os blogs, eu acho que é uma das primeiras coisas que eles falam. É tudo na base do papel. Não existe cartão, praticamente, eles falam. E aí, atenção em especial, vocês falaram tanto do questão do transporte, dos trens do Uzbequistão, mas tem uma parte aí que parece um pouco arcaica do Uzbequistão, né? Questão de dinheiro. Eu acho que eu vou deixar vocês trazendo essas histórias no momento que vocês se sentiram milionários, só no sentimento, né? Como foi... A pergunta geral é o seguinte, como é que é a questão de sacar dinheiro? Vou trazer como um todo, numa esfera global, da Ásia Central, mas como é que é? Tem o cara quer viajar, o Western Union funciona, cartão, saque, como é essa questão? É mercado paralelo? Euro aceita ou não? É só dólar? Como é que é esse mundo à parte? Aí vocês podem começar com o Uzbequistão, que acho que é o charme da coisa. Cara, o Uzbequistão, assim, eu lembro do meu amigo já contando as histórias de malas e malas de dinheiro. Você consegue imaginar que, tipo, R$1, hoje em dia tá valendo uns 2.000 Uzbekson ali. Então, cara, eram notas e notas. Você vai trocar ali um pouco de dinheiro, você tem, cara, um bolo. Eu vi aqui agora a cotação, por exemplo, 1 milhão de sons, dá 490 reais. 490 reais, você pode ser milionário no Uzbequistão. Imagina as notas, cara, porque você pensa assim, não, 1 milhão, beleza, vai ter ali o quê? Umas notazinhas ali que você já junta ali 1 milhão. Não, cara, são notas e notas e notas e notas, assim, tipo, eles fazem questão, assim, parece, de, tipo, te dar as menores notas possíveis, assim, sabe, pra você ter um bolo mesmo. Algumas notas eu acho que eles até tiram de circulação porque elas perdem o valor, né? Não faz sentido você... Tinha nota, acho que de 100 Uzbeksons, assim, que, cara, é o quê? 0,0 centavos, você não compra nada. Então é por isso, então, que vocês três têm uma carteira do Uzbequistão. Foi uma piadinha, tá? Você é forçado a comprar uma carteira no Uzbequistão, uma carteira que aguente. Ou uma mochila, né? Pra colocar tudo dentro. O pior é tirar aquele saco, tipo aquele saco preto de lixo, sabe? Você tirava assim, aí você colocava assim nas mãos, assim, o teu dinheiro, e você saia contando assim, mó confuso. E eu que sou péssimo em matemática, né? Não era... Eu era mais confuso que... Cara, Tirando a parte do Uzbequistão, mas e como é que é a questão de saque de dinheiro? Por exemplo, os blogs falam que, no caso da bandeira do cartão, faz muita diferença viajar pela Ásia Central. O pessoal fala assim, Mastercard... Principalmente no Uzbequistão. O Uzbequistão é perceptível? Foi onde eu senti a dificuldade, porque eu viajei só com o Mastercard, eu não tinha Visa. Nos outros países até foi tranquilo, porque eu não levei euro ou dólar, por exemplo. Eu ia sacando, conforme o país que eu chegava, eu sacava uma quantidade que eu achava que ia ser suficiente, né? Mas no Uzbequistão é praticamente só Visa. Foi muito difícil. Já deixo a dica aqui de uma vez, que quem tiver sua Mastercard, tira um Visa antes, mas se não der tempo, nos hotéis de luxo, normalmente tinha um caixa eletrônico que dava pra tirar dinheiro com o Mastercard. Mas pra fazer compra online, passagem de trem, por exemplo, no Uzbequistão, que você vai acabar usando, né? Eu acredito que é muito bom lá viajar de trem. No site não aceitava Mastercard, por exemplo. Então teve vez que eu tive que deixar pra comprar a passagem já na estação, porque lá aceitaria Mastercard. E aí chegava lá, a classe econômica estava esgotada. Aí eu tinha que pagar um pouco mais caro, uma classe melhor e tal. Viagem com Visa pro Uzbequistão, galera, vai facilitar a vida de vocês. Eu ia dar uma dica pra vocês, se você estiver viajando pro Uzbequistão e chegar um pouco Tashkent de avião, eu acredito que aquele é o único aeroporto que, por sinal, eu nunca vi, eu acho que o aeroporto menor na minha vida, um aeroporto de Tashkent. Cara, ele é literalmente assim, você entra
você já vê a imigração, você já vê o lugar onde você pega a sua mala e você vê a saída. É tipo, entrada, saída. Não tem outra, cara. E não tem um negocinho avisando, né? Dos voos, você não sabe pra onde você... Não tem, tipo, como que fala? Portão de Aquele embarque, mural né? de voos. Você fica meio assim... não tem nem... Exato. Da minha experiência, não tinha nenhum portão de embarque propriamente dito. Não, você vai pro portão de embarque 13. Não tinha. Eu fiquei super assim, né? Mas pra onde eu vou? E ninguém avisava, ninguém falava inglês. Eu com medo de perder meu voo. Por fim, eu entrei lá e fiquei, tipo, acho que aqui é o portão de embarque. Eu ficava perguntando, agora eu vou, não sei das quantas. Não, agora eu vou voltar. Tá, eu vou esperar então. Tipo, com relação ao dinheiro, tipo, porque eu levei cartão, mas também eu levei dólar, porque eu já penso assim, não, vou ver, já troco ali, né? Já entro no país com algo trocado ali mesmo em espécie. Mas o engraçado foi que, tipo, você passa da imigração, cara, e eu não encontrei nenhum lugar pra conversão. Você sai e pergunta, onde é que tá a conversão desse lugar? Cara, você vê banheiro, você vê onde você pega a mala, você vê a saída do aeroporto. Pronto, acabou. Onde tá a conversão disso? O cara te envia, cara. Fala assim, não, você volta pra imigração. Eu nunca vi isso, cara. Você tem que trocar dinheiro antes de passar pela imigração. Em compensação, quando você atravessa por terra, assim, você já é bombardeado de pessoas. Ah, dinheiro, vamos trocar. Tipo, atravessou a fronteira, já veio um monte de gente. Por terra, assim, era tranquilo. Dizem que a cota por terra é sempre a melhor. Por incrível que possa parecer estranho, a fronteira, as cotas geralmente, no continente africano, eram as melhores. Era não melhor. sei se na Ásia era Central melhor, você sim. sentiu isso. Eu não... Bom, no aeroporto você acaba tendo que trocar por necessidade para pegar o primeiro, às vezes, transporte, mas normalmente a cotação de aeroporto é ruim, eu acho. Cara, a gente bateu muito na tecla de utilizar cartão, bandeira Visa, ser mais fácil. Mas uma coisa que eu notei ali no Uzbequistão, eu acho que no Quirguistão também, né? O Irã não entra nessa pauta, mas eu também presenciei a mesma coisa, é o tal do mercado paralelo. Quando a gente pensa paralelo, já parece uma coisa meio ilegal, né? Mas são pessoas assim, no centro das ruas, não vai ser uma instituição bancária que você vai trocar seu dinheiro. Então era tipo um cara na rua, você chega lá com $1 e vai fazer a conversão. E normalmente são conversões melhores do que você via em aplicativo ou você via oficialmente. Pelo menos eu consegui fazer algumas trocas melhores. E se fosse fazer, acho que isso no Brasil, eu ia ficar com medo de pegar uma grana no centro da cidade e falar assim, ó, me troca aí $100. Eu falei, cara, não ia pegar esse dinheiro, eu ia ficar com medo. E pra lá, assim, nessas regiões, eu ficava muito tranquilo. Eu achei que é uma coisa assim, até para você ficar esperto. Se alguém falar de mercado paralelo, não é uma coisa tão tenebrosa assim. Agora, uma curiosidade. Quando vocês fizeram a troca no Uzbequistão, como é que vocês se sentiram como um saco de plástico na mão? Vocês se sentiram inseguros? Vocês ficaram meio, tô me sentindo rico, as pessoas estão olhando pra mim? Teve esse sentimento? Eu não cheguei a pegar saco. Não chegou a tanto. Não chegou a tanto, né, cara? Não, olha, eu acho que já não, cara. Eu acho que já não. Eu me senti bastante seguro no Uzbequistão, por mais que eu tivesse tantas notas consigo mesmo. Eu não me senti nem um pouco incomodado, não. E agora a questão da troca, por exemplo, que eu fiz no Tajiquistão, né? Por exemplo, o meu host do Couchsurfer, ele me levou numa feira, ele já sabia muito bem, né? Que geralmente numa feira, eu não sei como é que funciona muito bem no Uzbequistão, mas a gente foi para uma feira onde a gente teve uma cotação bem melhor e ali a gente trocou. Mas tem várias pessoas ali que poderiam trocar também. Agora eu não saberia falar muito sobre o Uzbequistão com relação a isso. Acho que o ponto até pra gente encerrar nesse tópico do dinheiro é saiba que cartão vai ser praticamente não aceito, tirando as capitais. Então é papel na mão e faça matemática. Então é uma coisa bem característica da Ásia Central que o pessoal fala. It locates between the Tajikistan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. Galera, pra encerrar então, depois de 2 horas de programa introdutório, lembrando que é da Ásia Central e depois haverá episódio dos países, então a gente vai se aprofundar mais. Uma das perguntas que eu tenho é o seguinte: como todos esses países pertenceram à União Soviética, os blogs
na pesquisa, eles relatam muito que você atravessando fronteiras ou indo para o interior, você vê muito resquício da União Soviética. Eu queria saber o que são esses resquícios? São monumentos? É na vestimenta? É no tom dos prédios? Eu fiquei curioso, porque como a gente não é exposto a esse lado, vocês sentiram conectado com o passado desses países na URSS? Vocês viram, sei lá, estrelas ao chão? Vocês viram... Então, eu passei na beira da estrada, assim, de ter monumentos, de ter aviões soviéticos com a estrela, de ter monumentos com a foice e martelo. E, assim, os centros, vocês foram para Tashkent, a capital do Uzbequistão, e aquela arquitetura é tipicamente soviética, aquelas linhas retas, avenidas largas. Cara, é muito assim, são blocos, né, construídos. Então você consegue ver coisas monumentais, grandes estátuas. Tem muita influência ainda soviética nesse ponto daquela coisa magnânima, de coisa assim muito muito grande e um pouco de descaso também, porque depois alguns lugares assim meio abandonados, algumas regiões, acho que é mais evoluído, mas alguns lugares assim foram meio deixados de lado, assim, essa coisa soviética, então estão meio ao tempo, assim. Presidentes que estão ali no poder desde a época da União Soviética, né? Na verdade, no Cazaquistão mudou faz 2 anos, mas o presidente estava no poder desde 1984, se eu não me engano, era uma parada bem... E aí eles dizem que é uma democracia, né? Enfim, seriam muitas e muitas histórias. Mas sim, aí tem até essa questão, então traz um pouco dessa questão política ainda, né? Muitos lugares ali que se dizem democracia, mas na verdade é um comunismo na prática, segundo pessoas com quem eu conversei, principalmente no Cazaquistão, eles se diziam muito assim, que eles sentiam que a democracia não chegou para eles. Uma coisa, quando eu tava pesquisando a pauta, comecei a conhecer as músicas, né, que tocam na Ásia Central. E é curioso que muitos lugares das gravações são praças, e essas praças geralmente têm tanques ou artilharia. Isso procede? Tipo, você vai numa praça, em vez de ter uma fonte de água, vai ter algum armamento bélico? Isso é um estereótipo que eu tô falando aqui, ou realmente você vê isso nas praças? Emblemas, tirando o foice e o martelo, né? Que eu acho que deve ser recorrente. Eu, por exemplo, não vi de tanque, por exemplo, né? Mas, obviamente, na Rússia, sim, né? Mas na Central, não. Agora, a questão dos prédios, obviamente, é algo muito nítido, realmente. Aqueles blocos, a arquitetura soviética, não tem como você não ver. Eu acho muito... extremamente nítido também em Dushan, acho que foi em Bishkek. Eu acho que em Bishkek me remeteu muito também à era União Soviética. Isso me chocou muito. Eu acho que diferencia bastante, por exemplo, o Quirguistão total da capital, né? Porque é o lugar onde a gente mais remete à União Soviética, diríamos. Já o interior é realmente muito mais... E tem um ponto também que, assim, a gente sabe que a União Soviética ela é característica muito pela propaganda. E aí isso se externaliza na música, em flyers. Na questão musical, ou até mesmo expressão artística, vocês viram expressões musicais na rua? Tipo, tem música tocando malabarista, parte cultural no cotidiano, vocês conseguiam se atentar? Tinha um cara fazendo mágica, sei lá, circo. Acho que eu vi no Cazaquistão só aquele instrumento típico, acho que é dombra o nome, que é como se fosse um violãozinho de corda branco, assim. Eu vi umas pessoas no centro de Almaty, acho que tocando, mas não teve muita demonstração, assim. Acho que até na parte soviética, ou pelo menos assim, historicamente, assim, a demonstração de cultura não é uma coisa tão vistosa, a não ser com o intuito da propaganda, né? Eu acho que quando a gente for gravar dos países, a gente vai abordar os lugares que vocês foram, lugar de música, de show, né? Ainda mais perguntando no espaço público mesmo. Sim. E outra coisa, assim, de influência, bom, eu acabei não indo nessas regiões, mas o Cazaquistão, por exemplo, eles tinham os campos de concentração de trabalho do regime soviético, eram em regiões do Cazaquistão, e o Cazaquistão, eu não sei qual parte do deserto ali, mas foi o maior campo de testes de bombas nucleares da União Soviética, dentro do Cazaquistão. Mais de 400 bombas foram estouradas ali. Então, era um campo, sei lá, era o playground ali da Rússia, talvez, em certas atividades. Até somando tem no Netflix, né, a série, né, Turismo Macabro. Deixar o link no episódio que agrega também, para quem quiser ouvir. Eu acho que eu acho que na culinária também, né? Você vê ali, por exemplo, você encontra muitos restaurantes onde você vê que não é assim apenas o shashlik, né? Que é realmente
muito ali na Ásia Central, no Cáucaso, mas também você vê o olivier, que é uma salada muito típica russa, né, na culinária, também ali do Uzbequistão, ou então você também encontra no Tajiquistão. Desculpa a minha ignorância, mas eu entendi então que o olivier é uma representação soviética da culinária? Eu não sei. Não, eu acredito que liga muito, ainda assim, porque é muito típica russa, né? Claro. Mas tá, entendi. Como você falou que se Tá, retrata entendi, apenas arquitetura, ou então culinária, ou então dança. Cara, poderia continuar esse programa muito tempo, perguntar até da identidade desses países depois que acabou a União, mas esse é para outros programas, senão a gente vai ficar aqui 4 horas e a Carla vai me matar, porque sempre ela tá aqui com programas longos. Não, Carla, calma, Carla. Prometo que um dia você vai estar numa pauta que vai ser 1 horinha. Vapt-vupt, tá bom? Se não pegar... Senão a Carla nunca mais participa. Acredito no Kainan. Eu acho que Não. se chamar a Carla pra pauta de casamentos, só o que ela tem a falar já são umas 5 horas, né? Gente, não é pra tanto. Então, cara, eu juro por Deus, cara, eu te prometo que é só com você que acontece isso. Programas não ficam longos, Ela não acredita mais você. Gente, será que eu falo demais? Então, eu tenho que... Como é que eu faço pra ganhar essa confiança? É foda, né? Tipo assim, pra ganhar vai demorar 1 ano, pra perder basta uma gravação, fodeu, entende? É tipo isso. Eu começo a ficar preocupada, porque agora quando eu estiver na pauta, as pessoas não vão querer participar, eu acho, né? Não, quando é com a Carla, demora muito. Poxa, Kainan, fica pra mais próxima. com você, dessa entendeu? vez Eu tô não de vou boa, eu poder. posso ficar aqui um tempão. Eu fico mais preocupado com você. Falei, caramba, Kainan, quase 3 horas, vou te matar, meu tempo. Mas pensa que tá eternizado isso aqui, daqui 10 anos você vai ouvir o que você falou, entendeu? Aí... Enfim, eu acho que a gente deu mais alguma coisa que vocês querem falar. Eu posso já chamar pro jabá. Acho que pra introdução tá bom. Tomate, você, chama o jabá aí, vai. Olha lá, hein? Que honra. Depois de várias participações aqui, então... É que agora carimbou, entendeu? Preencheu a lista de carimbos também. Por isso, você ganhou o prêmio de chamar o jabá. Então vamos lá, depois de fazer essa bela introdução à Ásia Central, espero que tenhamos motivado os ouvintes a ver novos lugares. Eu me despeço aí, é bom participar novamente. Eu sou Guilherme Tomate, Campo de Gelo nas redes sociais. Tô um pouco parado nas redes sociais, mas se vocês forem lá, vocês vão encontrar várias fotos da Ásia Central. É um lugar que realmente me marcou e espero que as pessoas tenham oportunidade de passar por lá também. E vou passar aí, Carla, faça seu jabá, cara, venda seu pão aí, venda seu convite de casamento. Quem quiser me mandar um pedido de casamento, meu Instagram, eu sei contei. Não, gente, brincadeiras à parte. Eu espero que vocês tenham curtido muito. Eu, como mulher, principalmente para as mulheres que estão aqui acompanhando, não tenham medo, quebrem esse preconceito, viajem para a Ásia Central, homens, mulheres. Eu fiz essa trip sozinha, eu passei por Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão e só faltou Quirguistão. Foi incrível. Meu Insta, meu blog, eu fui, gostei, contei, tô lá trampando nisso desde 2013, sou nômade há uns 6 anos mais ou menos. E é isso, Kainan, obrigada por mais uma vez estar por aqui, nessa pauta infinita. A gente começa a falar das viagens e não quer parar nunca mais. Mas é um prazerzão estar aqui. Curto muito, obrigada. E Caleb, quem é você na fila do Plove? Nossa, cara, o Plov tem muita história pra contar, mas meu nome é Caleb, vivo em Xangai, China, na China há 6 anos. E quero agradecer muito, espero que vocês tenham curtido. E é sempre um prazer estar falando sobre a Ásia Central, né? Principalmente. O meu Instagram é Avilovski. E lá também vocês vão encontrar uma boa quantidade de fotos e stories salvos sobre a Ásia Central. Dizer que teve Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão. E agora espero que um dia Deus me abençoe para que eu consiga o do Turcomenistão, né? Esse visto tão aí almejado. Mas enfim, agradeço muito e obrigado, Kainan, obrigado, Gui, Carla, sempre um prazer. E eu acho que pra encerrar, Tomate, eu acho que eu posso
Uma coisa eu tenho certeza que os ouvintes vão sair desse programa. Eles vão saber o que é Turcomenistão, que referiu a Coreia do Norte, é fechado. Kirguistão, vão lembrar do sequestro, mas vão lembrar das coisas boas e talvez do Uzbequistão, do calor, né? E do aeroporto e do trem. Então, acho que pelo menos 3 países as pessoas vão fixar na cabeça, entendeu? Mas eu acho que já é um bom começo. Então, tô feliz. E depois a gente vai falar dos países. Então, obrigado, Calé. Obrigado, Carla. Obrigado, Tomate. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu.